Só uma velocidade. Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com a nossa live. Hoje eu estou aqui com as meninas. Todo mundo? Todo mundo aqui. Ninguém faltou. Ninguém faltou. Com a nossa live Papo Tech em Confraria, com um tema super atual, super da nossa profissão, que é a automação de contabilidade interna, né? E na realidade nós vamos falar de automação de contabilidade de uma forma geral. Estamos com um convidado aqui muito especial também. Então, queria dar as boas-vindas a todos vocês, internautas, que estão aqui assistindo a gente, que irão nos assistir depois, né? E aí eu queria logo de cara, assim, aproveitar e agradecer os nossos parceiros, né? Nossos colegas aqui, a Casa do Porto, com esse vídeo maravilhoso, Gil, Rodrigo, beijão pra vocês. A agência Fornexus também, os meninos que estão aqui nos bastidores aqui com a gente, tá? E a Piquenique Box, que sempre com a gente, com essa tábua que a gente já comeu. Hoje a gente foi uma coisa diferente, né? Hoje a gente o pessoal veio meio com tábua. fome. A Tamires já come muito, ela antecipou um pouco essa refeição dela, né? Uma draguinha aqui, a nossa famosa draguinha loura, né? Ela antecipou um pouco. Mas a gente está aqui com todo mundo, né? Mais uma vez para a gente transmitir o conhecimento para vocês, trocar conhecimento principalmente e aprender mais um pouco com quem vem aqui com a gente. Bem, vamos falar primeiro desse vinho, né? Esse vinho, gente, eu vou exatamente ler aqui o que o Gilpa me passou, tá? Notícia fresquinha, chegou na Casa do Porto, primeira edição do Filantropo, 100% Cabernet Franc, mesmo produtor do Garage Black, Tamires. Por isso que eu tô ficando feliz. O vinho que promete ser o mais cobiçado da Vina Pelvin. Afinal, é um duploente alto, 100% Cabernet Franc, muito raro no mercado, mesmo terroir do Almaviva, né? Terroir. Essa coisa aí. Do Almaviva, Dom Melchior, Epu e outros. Seu tempo de barrica é 16 meses, barrica de carvalho francês. Detalhe, né, que o Gil colocou aqui, somente 7 barricas foram produzidas desse vinho. Esse vinho tem 14... Aproveite. Não, é aproveitar. A gente tá cada vez mais isso aí. metido nessa parada. Cada vez eles mandam Gente, um negócio mais sofisticado. Eu não sei como vai terminar a live hoje, porque ele tem 14,8 de teor alcoólico. Eu olhei aqui e falei 14,8. Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade, vá na Casa do Porto e já garanta o seu vinho aí, que é muito bom. E lá tem uns acompanhamentos para tomar com esse vinho prontinho. Um Vou te cordeirinho falar, também. então de parabéns, hein? É verdade. O cordeirinho lá. É verdade. Só Vou te marcar contar. que eles preparam lá pra gente, É né? isso aí. Bem, eu queria primeiro que as meninas dessem as boas-vindas, Tamires. Boa noite a todos, boa noite meninas, adoro quando tá todo mundo junto, embolado. Hoje estou muito feliz que esse amigo e parceiro nosso conseguiu, dentro da agenda de compromissos dele, vir atender a nossa demanda da live. A gente fica feliz, o Papo Técnico e Confraria tá aí firme e forte. A gente mesmo cansado vem, bebe, fala, estuda, conversa e sempre traz grandes parceiros para poder tratar desses temas com a gente. Esse tema eu pessoalmente gosto muito, né? O Grupo Expertise nasceu com essa ideia de ser uma empresa que trabalha com a implantação de sistemas e promove a contabilidade, seja ela interna ou não, mas a integração dos dados para que a contabilidade possa sair de forma mais rápida, de forma automatizada, com dados fidedignos. E o Grupo Expertise, a ideia de Expertise veio quando a gente tinha a possibilidade de ter clientes da Sankhya. Não é verdade? É e verdade. quem convidou a Expertise para ter este modelo foi o Renato da Sankhya. Então é uma honra muito grande para mim receber o Renato aqui. E eu, domingo, eu pensando sobre essa live, eu falei, gente, eu preciso ter um papo com o Renato para contar isso. Porque, de fato, tudo bem que nós viemos de uma bagagem, uma outra experiência, mas o modelo foi pensado, né, Milza? Foi considerado pensado para atender. E a gente, antes até mesmo de formalizar a nossa sociedade, eu falava, olha só, mas eu conversei com o Renato, a gente tem esse cliente aqui, ele falou desse, ele falou desse. E todos que o Renato falou, nós fechamos. Todos. Não foi? É quente, hein? Então, a Expertise, enquanto modelo de negócio de implantação de contabilidade interna, de uma contabilidade integrada, ela nasceu com uma parceria com a Sankhya. Então, a gente, o tempo passa, a gente esquece dessas coisas, a gente aparece em outros trabalhos e a gente se envolve nesses outros trabalhos, mas vira e mexe a gente se reencontra. E eu relembrei disso, fiquei até emocionada de ter relembrado dessa história, porque a nossa história de fato começou com isso, com você. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. Legal.
E o assunto, então, nem se fala, né? Bom, abençoado. Aí, Milza, dá os seus boas-vindas. Queria Sócia, aproveitar. fala aí. Queria aproveitar, dar suas boas-vindas. Gente, olha, só queria dizer boa noite. Tamires já explicou pra caramba aí sobre como tudo isso começou pra gente. E para mim, então, que estou na caminhada há mais anos do que ela ainda, foi tudo muito novo, muita novidade, muita coisa diferente para a gente também se adaptar, porque quando você cria um negócio ou uma coisa a partir de algo que não existe, você tem que adaptar durante o processo, porque você não imagina o que vai te aguardar, o que vai vir, né? Quando você pega um negócio já pronto e replica, é menos estressante. E pra gente realmente foi muito tumultuado, mas assim, foi maravilhoso, porque o resultado foi maravilhoso. E a Sankia teve um papel assim, imprescindível para a formação desse modelo e desse trabalho. Então, realmente agradeço muito o Renato, porque eu acho que a gente já fez muitos trabalhos legais juntos, a gente passou muito perrengue junto e os perrengues também fortalecem as relações. Enriquece e cresce. Né? Cresce e cresce. E os nossos clientes são infelizes da vida. Muito Ninguém fica reclamando de todos. sistema nem de contabilidade com a gente. Não, a gente por enquanto não. Tá funcionando, quero ver reclamar. Pessoal, boa noite, tá? O pessoal que já está aqui escrevendo. Temos gente do Amapá, temos Salomão aqui. Salomão é presidente. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Meu querido presidente, você tá aqui com a gente semana que vem, né? Bem, gente, é muito legal esse tema, é um tema realmente atual. As meninas têm experiência na expertise, eu trabalho já na Taço, assim, já tem 20 anos de Taço e 25 anos trabalhando assim. E isso, na realidade, ele não é novo, o Renato vai falar um pouco sobre isso. Na realidade, é um desafio enorme para nós contadores introduzirmos isso nas nossas empresas, até porque a maioria do mercado não pratica, então realmente é um desafio. Renato, vamos falar do Renatinho, né? Vou falar dele. Renato, Renato William de Castro Brito. Renato é diretor executivo de uma unidade da Sankia, Gestão de Negócios, formado em Sistema de Informação pela Universidade Salgado de Oliveira, tecnólogo em Serviços Executivos pela Faculdade de Camburi. É porque a Tamires falou que eu tenho que falar francês, já estava com Cambridge, né? Eu fiquei até com inveja. Atua na área de TI há mais de 29 anos e há 17 anos trabalha com sistemas ERP. Renato, nossa dinâmica vai ser assim, vamos contar toda a sua história, toda essa questão dessa importância da gente ter a automação da contabilidade interna, como que esse procedimento vai ser feito. E aí, pessoal, se vocês tiverem dúvida, coloquem as suas perguntas aí no chat do YouTube. Gostaria de aproveitar também, rapidamente, agradecer a presença do meu amigo João Felipe, do TJ da Bahia, que está em Buenos Aires, lá no mestrado que a gente faz junto, assistindo a gente. João, muito obrigado. Né? A gente está lá em Buenos Aires, olha que legal. Olha só, que chique, estamos internacionais. João, muito obrigado por você estar assistindo a gente. Um beijo, saudade, janeiro nós estamos juntos. Renato, é com você agora. Tá, já. Pessoal, boa noite a todos. Já foi muito bem apresentado, né? Então, estou bem... É o boss. Estou bem acompanhado. Mas, pessoal, enquanto a Tamires falou, eu ia começar com uma linha de raciocínio, mas ela me inspirou, né? Eu tive um insight aqui. Essa ideia que eu dei a ela, né? A gente só vende aquilo que a gente acredita. E se a gente não acredita, a gente acaba não executando. Essa ideia, esse insight que eu dei para ela, ele nasceu há mais tempo. Eu vou contar uma coisa que vocês não sabem. Eu, além dessas duas faculdades, eu sou técnico em contabilidade. Né? Então, a minha paixão pela área e, às vezes, a minha desenvoltura para falar do tema, ele não é gratuito. Eu acho que a gente já participou de algumas reuniões, vocês já viram como, para mim, é fácil, né, falar sobre isso. E depois eu me descobri um profissional da área de tecnologia. E, nesse processo, eu acabei descobrindo que, na área de tecnologia, você não é área meio, você é uma área, não é área fim, você é uma área meio. Isso é uma área de conexão, você se conecta a várias coisas. Eu não posso me isentar de um lado ou de outro, eu tenho que estar ligado a todo mundo. Eu tenho que estar ligado à área de faturamento, à área de financeiro, à área de fiscal, até chegar na área contábil, porque é para onde tudo converge. E como tudo converge, eu até brincava, é todos contra um. Né? Todas as informações de todos os lados indo para um lugar só. Então era muito mais fácil, na minha opinião, a origem estar correta, o processo não ser correto, para que quando a contabilidade fosse absorver essa informação, fosse um mero trabalho de conciliação e não de correção. E essa coisa sempre me incomodou muito. Né? Eu trabalho com RP há 18 anos, eu estou na área de tecnologia há 29.
me apaixonei, descobri que é uma carreira, que às vezes, você trabalha com sistema, não, ela é como se fosse a ortopedia de uma carreira de um médico, né? Então, RP hoje para mim foi uma carreira, até que é o que eu vendo para as pessoas que eu contrato, não é um emprego, é uma carreira. E quando eu assumi isso, eu acabei olhando e falei, pô, gente, são sempre as mesmas coisas, são sempre os mesmos problemas. A empresa é um segmento de distribuição, outra é de varejo, outra é uma indústria. O processo de formação de preço é parecido, o processo de formação de custo é o mesmo, o jeito de gerir o financeiro é o mesmo. Então, por que o DRE não fica pronto no 5º dia útil? Por que a gente vivencia os mesmos problemas em empresas diferentes, se os processos são tão semelhantes? E eu estou lá defendendo um RP que há 15 anos atrás ele não tinha tanta importância contábil, apesar do nosso ter muito foco no contábil, mas a maior parte dos empresários achavam que a contabilidade ela tinha uma obrigação meramente fiscal. Ela só tinha que atender às exigências do governo. E que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, elas não eram tantas. Hoje elas são demais, né? O sócio majoritário não investidor, que é o nosso querido governo, né? Ele sufocou todos os empresários com uma série de declarações que se você não tiver um sistema qualquer, não importa a marca dele, você não consegue nem se estabelecer. Sim, Zero. Mas o foco de o que a contabilidade podia oferecer para esses empresários ainda era muito subutilizado. Né? Então a gente, tinha um financeiro de um lado e no contabilidade era outro financeiro. Eu falei, cara, isso não está certo. Eu já gerencio toda a origem dessa informação. Foi onde eu tive esse insight. Poxa, no lugar de ficar convencendo os escritórios de contabilidades a usar o sistema, por que não trazê-los para serem meus parceiros? E parceiros, eu digo, fazer uma formação no sistema. Eu falei, cara, olha, vamos ser parceiros, eu vou te formar no sistema que eu vendo e você vai utilizar o meu sistema para fazer a contabilidade, porque o dado já está ali. Não tem importação de dado. Não, tudo integrado. Está tudo integrado. Senão, também o cliente que vai comprar o seu sistema, seja ele qual for, se ele não encontrar mão de obra para operar o sistema, ele vai falar assim, não vou comprar. Que é outro grande limitador do meu crescimento, mão de obra. Né? Mão de obra. Que hoje o mercado está super aquecido, com a pandemia não tem mais barreiras, que o cara às vezes não mudava para São Paulo, mudava para o Rio, porque tinha que sair com a família. Hoje não, o cara de São Paulo faz uma proposta para um cara daqui, paga um salão, o cara não nem precisa sair de casa. Então, realmente, se você não tiver esse cuidado com a mão de obra, acaba que eu não cresço e o cliente acaba não tendo a informação. Então, assim, formei pessoas que conheciam o sistema, que usavam a contabilidade. Eu avalizo aquela informação. Então, quando o cara tira um relatório de quantos a receber dele, se eu tenho uma contabilidade integrada, o cara tem convicção que aqueles números estão corretos. Sim. Se ele faz uma análise de rentabilidade dentro do sistema para ver se a margem dele está legal, como tem alguém da contabilidade avalizando o custo, eu tenho convicção que aquele dado está certo. Então, quem que é o cheque da coisa? Quem que realmente garante que a qualidade da informação... Double check, né? Exatamente, é o contábil. Então, contábil. quando eu tenho isso truncado, funciona. Tem inúmeras empresas que têm isso separado e desintegrado e deram o seu jeito e cresceram e tudo mais. Mas quando eu aproveito disso, quando eu aproveito essa informação, eu tenho uma garantia muito maior. É por isso que eu fomento tanto isso. Renato, fazer uma pergunta. O que é mais difícil nesse processo inicial? É convencer o cliente pelo lado financeiro, da implantação de algo que ele vai ter tudo integrado, porque quando a gente está falando de sistema integrado e da contabilidade sistematizada, a gente está falando, não é só, o contábil é o final, a gente está falando de toda a estrutura da empresa. Então você falou uma empresa comercial, uma empresa industrial. Então nós estamos falando desde o processo de aquisição, de cotação dos insumos e mercadorias, até o processo da revenda, da análise disso tudo. O que é mais difícil? Você estruturar, porque não adianta a gente também fazer todo esse esforço que você falou, se a empresa não for uma empresa estruturada. Então, qual foi o maior desafio para você nesse processo inicial? Essa é uma pergunta de muitas respostas, bastante complexa, mas vamos lá, eu vou seguir 2 linhas, porque senão, se eu falar muito, eu não te respondi. A maior parte dos empresários, que eles chegam a um determinado tamanho, eu sou lá de Goiás, lá a gente tem um ditado, né? Quando os porcos, é os olhos dos donos que engordam os porcos. Só que a empresa chega num tamanho que eu não consigo enxergar os porcos todos. Gente, você tá falando igualzinho Rangel, meu amigo. Então, pessoal... Você tá falando, eu tô lembrando dele, tá bom? Então, quando você não enxerga os porcos todos, você não tem outra alternativa a não ser sistematizar a sua empresa. Para controlá-la. Para controlá-la, porque você não consegue estar em todas as frentes, você não consegue gerir tudo. Aí você opta por um investimento.
E tem uma outra, então o investimento normalmente o empresário, ele está meio que convencido quando ele começa a sentir o desespero de saber se o estoque dele está certo, se o financeiro dele está certo, é uma sensação que ele está perdendo dinheiro ou pagando mais imposto que ele deveria pagar. Normalmente é a maior dor, né? É a maior dor. Será que o meu estoque está tudo certo? Se o meu estoque está certo, se o meu financeiro está batendo, se eu não estou pagando mais impostos que eu deveria estar pagando. E ele vê, às vezes, a conta corrente diminui o saldo. Aí ele fala assim, eu tô perdendo dinheiro em algum lugar e eu não sei onde é. Exatamente. Ele não sabe onde é. Então, é humanamente impossível, dependendo do porte que a empresa chega, dela não ter um bom sistema, fato. Então, nesse ponto, eles se convencem dessa forma. Agora, tem outra coisa assim, um bom sistema, ele não é barato, ele é um investimento significativo, mas ele é um investimento, ele não é um custo. Então, ele retorna em economia, em possibilidade de crescimento, em várias formas. Só que às vezes o cara vê o preço e olha o preço de um caminhão, olha o preço do sistema, olha o preço de um caminhão, eu quero um caminhão. Ele quer um caminhão, exato. Porque ele pega, é palpável, né? Então tem um fator, principalmente aqui no Espírito Santo, que foi muito importante para o nosso crescimento. Quem estava à frente do negócio ou quem estava assumindo o negócio. A segunda geração, ela é propensa ao investimento. Os sucessores que a Carla fala muito, o perfil dos eles- sucessores. Sempre falo Eles são realmente. propensos ao investimento, eles são gratos aos pais por terem deixado o negócio até aquele ponto, mas eles têm uma sede de evoluir o negócio muito grande e eles têm um convencimento que precisam fazer algo diferente. Exatamente, que é um perfil de convencimento com o próprio pai, com a família, que é diferente do que a gente conhecia. Então, quando eu tenho essa pessoa no negócio, ele é um pouco mais fácil. Quando eu não tenho, meu trabalho é mais difícil, porque o cara não vê, é difícil ele ver valor agregado naquilo. Ele só Até vê custo. porque, exatamente, porque ele cheguei até aqui, já estou ganhando dinheiro, por que eu preciso desse trem? Como se diz lá em Goiás. Só para ser tempestiva, essa é a frase que eu, pelo menos eu com os meus clientes na Tássio, é a frase que eu mais ouço de cliente. Se eu já estou ganhando dinheiro até aqui, para que mudar? Pra que mudar? É isso aí. Só que ele não sabe quanto ele está perdendo de dinheiro. Ou deixando de ganhar a mais. Exatamente. Ou deixando de crescer. Se é uma coisa que eu aprendi na minha curta vida, eu sou muito novinho, igual a Tamires, é que uma empresa, ela não é estável. Ou ela cresce ou ela diminui. Ela nunca estabiliza, por terror dos seus proprietários. Eles adorariam ficar ali dentro da zona de conforto deles, dentro da mão, dentro do que eles controlam, né? Mas não, o mercado não permite isso. Ou ela vai continuar crescendo de vento em popa, ou ela vai diminuir. Então ele vai ter que ter algum instrumento que garanta que pelo menos seja um crescimento e não né, uma queda. Não, por isso que ele vai ter que ter essas opções. Então ele pode ter que sentir pela dor. Ou ele vai ser um empreendedor que ele vai querer mais do que ele tem, ou ele vai começar a sentir que o caixa está diminuindo, que ele vai ter que tomar alternativa. Ou que aquele caixa pode não ser confiável. Ou um baque de descobrir que ele deixou de recolher algum imposto adequadamente e vem uma conta depois. A gente viveu muitos casos em que, na verdade, a gente recebeu e recebe empresas que falam, eu tive um problema lá, recebi uma multa, O sistema não calculou direito. o sistema não calculou, foi culpa do contador, ele inventa um monte de coisa, mas aí a gente fala assim, beleza, mas pra você vir pra cá precisa que seja assim. Mas eu vou defender até vocês agora mesmo. Eu sou técnico, então tenho um pezinho ali. Gente, se eu emito 2.000 notas dia, né, sei lá quantas mil notas mês, e se eu não calculei a base do ICMS adequadamente, como é que vocês vão descobrir? Não. É inumanamente Renata, e impossível. eu vou te fazer uma outra pergunta, né? Que é Então, o só sistema tem que garantir integridade. Sim. Essa questão aí dessa parte toda estrutural, você falou um pouquinho na sua fala da mão de obra, da dificuldade que está tendo. A pessoa que fez o meu site, da manutenção do meu site, ele perdeu 17 pessoas De uma vez só. durante a pandemia, de uma vez só. O PicPay, aqui do Espírito Santo, né? Que Perdeu muita gente. Avassalador. Que está avassalador, exatamente o que eles estão fazendo. E aí, isso eu costumo dizer que seria um estágio. Eu passei por isso no meu setor na construção civil, onde a gente tinha um boom imobiliário gigantesco. E aí o pessoal começou a pagar para engenheiro 16 mil na carteira, 12 mil na carteira. E isso encareceu demasiadamente assim, a mão de obra de construção civil, você pagava por mês, não que não merecesse, mas foi muito rápido. E aí essas empresas que fizeram isso aumentaram o custo do mercado em geral. Essa dificuldade de mão de obra, que não é só na nossa área, também é na sua, como você relatou, é um problema para você fazer, porque vamos imaginar, é um fator impeditivo ou restritivo para o crescimento das empresas de tecnologia, e aí vou além. Sendo esse fator algo impeditivo ou restritivo, você acha que isso pode impactar no processo de implantação para a gente? Completamente. Eu acho o seguinte, uma das razões até de eu procurar a parceria também era essa, porque eu estava multiplicando pessoas. Estava exponenciando a entrega.
se eu tivesse, eu até falei, apesar de adorar a expertise, a Tamires e tudo mais, eu falei, eu não posso te dar exclusividade, porque eu tenho que dar opções para os meus clientes, eu tenho que, quanto mais pessoas eu estiver fazendo esse modelo, melhor é para o mercado, melhor é para mim. E eu tive tanta preocupação com isso que eu cheguei a fazer um convênio com uma faculdade local de formar pessoas, além de fazer parcerias com contábeis, justamente para abastecer o mercado de pessoas. Para você formar a sua mão de obra. Para mim e para o cliente. E esse momento que você está vivendo agora, que a gente, né, viveu agora esses 2 anos, essa questão do cara querer trabalhar em casa, você está passando por isso? Porque a gente está passando por isso no mercado. Eu tive eu faço parte de um sindicato aqui, de empresas, né? Eu faço parte do sindicato aqui do Sescom também, sou diretora de eventos lá hoje. E a gente teve uma conversa sobre isso numa reunião nossa agora, semana passada, e eu estava conversando, eu e outros diretores, falei, gente, os meus clientes são dificuldade, como eu trabalho no sistema integrado, a gente seleciona a mão de obra da contabilidade para o cliente. E aí, como as meninas também. E aí, o pessoal reclamando que não tem mão de obra. E eu falei, eu recebi vários currículos. No currículo tinha uma observação, que eu não sei se a pergunta é para complementar a primeira. Trabalho somente híbrido. Parte na empresa, parte home office. Ou seja, eu quero ir para a empresa uma vez na semana. Isso para vocês, na tecnologia, realmente é isso tudo que a gente vê no jornal, igual sai direto no Valor Econômico, que empresas fora do país estão com mão de obra aqui no Brasil trabalhando, de Portugal, da Espanha. É verdadeiro? Ou é um conto da carochinha? É verdade ou mito? É verdade ou mito? É verdade. Isso. Só antes de você responder, Rodrigo Pós, boa noite, muito obrigada. Lá de Santa Catarina, é do Ciente, da Softplan. Olha. Eu mandei pra ele o link. Tudo bem? Tá, Rodrigo, não é seu concorrente, que ele não faz construtora, tá, Rodrigo? Então, assim, pode ficar tranquilo, tá? Tamo junto. Salomão, obrigada pela sua contribuição e é verdadeiro, né? A tecnologia, Salomão colocou aqui, ó, mão de obra especializada será sempre um grande desafio. A tecnologia evolui passos largos, enquanto que as instituições formadoras curtos passos. Exato. Eu vou deixar o Renato falar, responder, e depois eu vou comentar sobre o comentário do Salomão. Esse assunto é bastante complexo, porque a pandemia ela virou o mercado de cabeça para baixo, né? A gente não tinha estrutura para trabalho remoto, era muito mal visto e era com muita desconfiança que ele era visto, inclusive, porque não existiam treinamentos para gerir o trabalho remoto, as pessoas não faziam dele, não tem... A legislação trabalhista não previa isso? Não previa, né, as pessoas, até o próprio cliente, quando falava que o cara ia conectar para fazer o trabalho, ele não acreditava que o cara estava trabalhando, então a gente não tinha validação. Só que o mundo não podia parar e a realidade era que o trabalho era remoto e ponto. Isso quebrou inúmeras barreiras. Eu atendo o Espírito Santo todo. Eu tinha muitos clientes na região de Governador de Palhares e Ipatinga que eram grandes tempos de translado, era muito difícil ir para lá. Sim. Então, para mim, esse primeiro momento de trabalho remoto foi muito bom, porque eu consegui atender. Mas, tudo que é feito de muito rápido, de maneira não planejada, que foi assim, né? A gente estava lá dia 19 de março, com uma realidade, dia 23 de março era outra tudo realidade. Acabou. Segunda-feira todo Realmente, mundo foi em casa. muito rápido. Para mim foi fácil, peguei os notebooks, mandei para casa, todo mundo já trabalhava Pra no mim notebook, também. mas e aí? E a gestão disso tudo? Isso aí. Né? Como que você fez? Cara, ralando, né? A gente trabalhando mais. Os líderes trabalharam muito mais. Os líderes ficaram muito mais sobrecarregados, porque eles tinham que fazer um Acho nível que de até controle hoje, né? Depois eu vou muito fazer maior. outra pergunta a respeito disso. Né? Então, assim, isso gerou um turnover, porque os caras pipocaram, não até a equipe ali no nível, os líderes. Porque, tipo assim, o salário era o mesmo, mas o trabalho triplicou para ele dar conta de gerenciar tanta gente fora. Beleza, a Sankia, apesar de tudo, ela cresceu muito no tempo de pandemia. Ao ponto, se fôssemos todos voltar para a matriz, não cabia. Não cabia. Fui contratando pessoas. Aconteceu com a gente. Aconteceu com a gente pulou mais uma sala. Aí por uma coisa até estratégica, a gente adotou um modelo híbrido. Hoje a Sankia está no modelo híbrido. Tem pessoas que trabalham só remoto, tem pessoas que trabalham em escala. Em casa e tem ainda. pessoas que têm um tipo de atividade que precisam que seja Exclusivamente presencial. local. Exatamente. Aqui na unidade, eu até talvez pelo meu jeito de gerenciar as coisas, eu senti muita dificuldade com o trabalho remoto. Porque eu sou um cara que eu decido muita coisa num espaço muito curto, só andando no escritório.
E se eu tiver que marcar uma call para resolver cada uma dessas coisas, isso me mata. Isso Até porque a hora que você marca aquela call, a pessoa não tá podendo. Você sentiu dificuldade? Demais. Porque eu gosto de falar, eu gosto de chegar lá. Olho no olho. Olho no olho. Esse negócio de você ver se o cara tá com a câmera aberta, não tá com a câmera aberta, ficar olhando pra pessoa. Cara, será que esse cara tá prestando atenção? A gente que é empresário, sente quando a gente tá próximo. E até se a pessoa tá gostando do que ela tá ouvindo. E às vezes quando você tá na câmera remota, a gente não sabe. Eu acho que o maior desafio foi não saber o que esse cara tá sentindo. Exato. Se ele entendeu o que eu disse, ele tá prestando atenção, se ele tava ali no celular. Eu comecei a aprender a ler, quando a pessoa tá com o celular, certo? Que ela tira o olhar, eu falei, cara, esse cara não tá prestando atenção no que eu tô falando, porque parou. Você acha que todo esse momento, igual você tá falando da sua dificuldade e tudo, você acha que essa questão do cara ter que ir para home office, depois você já decidiu o híbrido, isso é super legal. Eu conheço empresários de contabilidade que estão hoje no híbrido e funcionários em casa, e eu conheço empresários que estão na reunião do Sescom mesmo, 100% com todos os colaboradores em casa, ele vai uma vez na semana. Para você, com toda essa dificuldade como gestor, você teve que... Qual foi o momento que você parou e falou, cara, não tem jeito? Você teve que fazer um treinamento, você teve que dar um tempo, porque eu imagino que a pressão foi muito grande. Para todos nós foi, mas vocês foram super e hiper demandados como nós contadores, para poder resolver o problema que tinha que ser ali na hora e agora. Eu sou, de natureza, uma pessoa muito otimista, então quando eu escutava falas que a pandemia ia demorar tanto tempo para passar, eu me recusei a acreditar. Eu não fui negacionista não, tá, gente? Não é nada contra a antivacina nem nada, mas é porque eu tinha uma esperança tão grande de isso passar rápido, que eu me recusei a acreditar que a gente ia ficar... Eu achei que a gente ia ficar em casa 15 dias. Depois eu achei que ia ser no máximo 30. Um negócio rápido. A Milza achou mesmo. Ela falou assim, Cat, nós vamos sair. Não precisa não, Cat. Daqui a uma semana você volta. Falei, aí passou 15 , 30, 60. Falei, acho melhor a gente começar a ir tomar nossa cerveja na sexta-feira. Porque não vai voltar tão cedo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Saúde, né, disse em abril que a pandemia até agosto de 2020, que absurdo, esse cara tá ferrando tudo, vai acabar com o mundo. Vai quebrar todo mundo. Estamos chegando em agosto de 2022 e o negócio ainda tá aí nos atormentando um pouquinho. Então sim, gente, quando eu tive convicção que isso não ia demorar, quando chegou na segunda onda, que foi quando eu não sei quantas ondas ainda estão por vir, e a gente vai ter que admitir que a gente vai ter que conviver com isso um tempo. Aí a gente fez os treinamentos para gestão de times à distância, tem muitos bons treinamentos na internet. Isso facilitou muito a vida dos meus líderes, que foi como levar uma rotina. Eu acredito também que as pessoas começaram a se preparar para isso. Quer dizer, surgiram treinamentos, surgiram pessoas pensando qual é a estrutura nisso. Que o seu profissional tem na casa dele. Isso a gente tem um pessoal de culturas muito legal. Isso foi a primeira coisa que nós fizemos. A gente criou um canal aberto para as pessoas poderem desabafar. Porque a primeira coisa que a gente notou foi a saúde mental das pessoas. Assim, quem é casado, tem família e tudo mais, tem uma galera ali junto de você em casa. Sim. Tem pessoas que eram sozinhas. E a gente não estava preparado. Assim, a maioria das pessoas não estavam preparadas para trabalhar em casa. Não. Por isso que a fala do Salomão... Aumentou o número de divórcios. Rodrigo, que aumentou pra caramba. Eu não posso passar por essa fase novamente. Meu pai falou que me deseda se for pro quarto casamento. Quarto? Quarto mesmo. Nossa. Rodrigo, Sangali. Que paga pensão, né? Ainda bem que não sou eu. Obrigada por estar com você com a gente. O Rodrigo comentou aqui que ele está funcionando muito bem no híbrido. Manuel, Manaus, que bom ter você aqui. Obrigada, né? Aí tem Contador Consciente Sócrates, está aqui também, vivendo os momentos de sociedade do cansaço. E esse formato híbrido acabou criando uma autocobrança que tem aumentado o esgotamento mental. Burnout. Fala do Salomão, Tamires, o Salomão ele fez um comentário a respeito da velocidade em que as coisas caminham no mercado e as instituições formadoras disso não. Então, antes de se falar e se pensar em pandemia, o Renato vai lá na faculdade, onde eu lecionava, lá eu assumi um posto de coordenação, onde eu tinha que me preocupar com a posição do curso, do ensino, da qualidade dos professores e tal. Isso lá em 2017, 18, eu falava, gente, vamos parar de hipocrisia. Essa grade aqui não forma o contador que eu preciso. Se eu for olhar para a sala de aula que eu tenho hoje com 50 alunos, que na época as salas ainda eram lotadas, não dá para tirar 3 ou 4 para aproveitar, porque a formação dele é totalmente insuficiente para o que eu preciso dele no mercado. Isso aqui, e olha que eu estou falando da formação básica, que é o trivial de um escritório de contabilidade que a gente precisava. Quiçá para uma perícia, para uma auditoria, para uma controladoria e por aí vai. E a gente sempre é muito combatido, porque quem discute e toma essas decisões com você nunca é um contador.
você é o único contador ali que está tentando defender a sua causa. Principalmente eu queria defender o emprego das pessoas e a necessidade que a minha empresa tinha. Naquela época eu levantava muito essa discussão porque eu falava, nós precisamos inserir aqui uma formação um pouco mais prática, junto com uma formação tecnológica, porque eu tenho uma função do contador que hoje é para trabalhar com tecnologia, com ERP, porque já existia a história da Sankhya. E a gente sempre foi muito combatido em relação a isso. De lá para cá, dentro das nossas mesas de discussões no conselho, nas nossas mesas de discussões com empresários da área, só se discute sobre a crise operacional que não era só eu, obviamente, não é uma tese, não é uma descoberta minha, no sentimento que eu tinha, que ia ter uma crise operacional com uma ausência de pessoas. Veio a pandemia. Acho que a pandemia trouxe não só... Desculpa, só para falar assim, eu quero querendo dizer aqui que antes da pandemia todo mundo já discutia a crise de falta de mão de obra. Isso. Agora eu tenho uma falta de mão de obra qualificada, com uma concorrência que está não só com o meu concorrente que oferece um salário maior, que às vezes não dá nem para entender como é que ele consegue pagar, mas ele oferece e está tudo certo, é mercado, né? Mas também com esse perfil híbrido. Porque o cara fala assim, amanheci com dor de barriga, hoje eu não vou. Não, o Rodrigo tá em Minas, ele falou que estava acompanhando o escritório dele. Exato. Aí a gente tá lá em Goiânia, a gente tá lá no Salvador, em São Paulo, a gente também acompanha. Só que existe um momento desse processo que não é o controle do trabalho desse indivíduo, mas é o sentimento que ele está tendo em relação àquilo que ele está vivendo, a mera liberdade ou liberalidade que ele tem de ficar em casa ou não, ou a obrigação dele não poder ficar em casa e ficar no trabalho, que você fala, o que esse cara tá pensando? Aí a gente vê perdendo pessoas ou adquirindo pessoas de outros lugares que eles simplesmente não estão vinculados a sentimento nenhum, fidelidade nenhuma do negócio ou do propósito daquela empresa. Ele esquece o que a empresa fez por ele para mantê-lo na empresa e ele vai. Então, eu acho que isso a gestão de pessoas precisa discutir mais profundamente. Isso não é tema da nossa live, mas a gente entrou nisso. Eu acho que a gestão de pessoas precisa estar preparada, e nós, empresários, para entendermos esse novo perfil. Porque nós também mudamos. A nossa forma de controlar mudou. O que ele fez também, isso é muito importante. Ele criou um grupo, ele abriu um canal para as pessoas conversarem, se manifestarem. Nós não fizemos isso. E assim, e veja, Renato, é muito legal isso que você fez. Você tá numa empresa, numa direção, numa empresa de tecnologia. O Rodrigo Ponce, que está assistindo a gente, eu fui na Softplan. Softplan, nem sei, Rodrigo, mas se você estiver assistindo, me diga quantas pessoas tem na Softplan. É muita gente, eu fui lá várias vezes. E você imagina, de repente, você falar, todo mundo para casa. Plim, 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 né? E aí, pensa, tem gente, Renato, que não consegue trabalhar em casa. Eu vou te dar alguns exemplos. Não, mas eu vou te dar um exemplo. Tamires, vou contar. Tamires ia sozinha pro escritório, porque o escritório estava vazio. Ela saía e ia pro escritório. Mas veja, tem pessoas, por exemplo, situações reais. Você tem com certeza programadores, analistas que, tem filho, que não estava indo para a escola. Aí crianças muito novas, aí de repente, a gente sabe como é a casa, gente, família. Você tinha, ouvindo a criança correndo pra cima e pra baixo, querendo a atenção do pai e mãe, gato, cachorro, e aí sogra, de repente teve gente que perdeu familiares. Então, Renato, isso tudo foi muito difícil. Eu gostei de você falar isso, acho que é um aprendizado pra gente, já foi uma lição legal. Você tem um canal aí pra trabalhar isso. Como você disse, a mão de obra foi difícil a adaptação para você mesmo, você vê a sua dificuldade. Para mim foi. E aí eu vou aproveitar e vou aqui fazer mais uma interlocução com você. Só uma complementação, Carla. Eu acho que mesmo com toda essa dificuldade, eu acho que nascem as oportunidades. Nasceu a oportunidade de uma formação, uma especialização desse profissional contábil, desse profissional de tecnologia, para entender algo um pouco mais específico que a pós não ensina. Né? Então a gente discute, vamos criar cursos de analista disso, de analista daquilo. E o contador, né? Você pegar essa era SPED da vida, o contador também precisa saber disso. E aí, de novo, né? Se a gente tiver tudo integrado, é tão mais fácil. Exato. Né? Então, vamos voltar aqui para a gente pensar que essa questão aí da automação da contabilidade. A liderança da empresa de contabilidade, junto com a liderança da empresa de tecnologia, junto com a liderança do cliente. Qual é a interferência disso e como que você acha que tem que ser esses papéis para você, na sua visão de sistema? Bom,
eu acho 2.000 colaboradores na Softplan, ele escreveu aqui. A gente está quase Eita, que empatado. Ô, Vamos Rodrigo, ver. obrigada aí por você Contratou mais 2, a gente está mais ou menos na mesma quantidade de profissionais, né? Como hoje foi o lançamento do plano da nova sede lá, o presidente falando, acho que quando ela ficar pronta a gente não cabe de novo. Mas vamos lá. As 3 lideranças, elas são muito importantes. Eu percebo muito que os papéis de cada um não são muito claros, né? Normalmente o dono acredita que o papel dele é só pagar e cobrar, e sendo que ele é o motor que faz com que os funcionários dele, que o processo seja seguido. Por mais que o sistema, né, a gente, a contabilidade, deseje que aquele processo seja seguido, se não for patrocinado pelo dono, ele não acontece. E se o processo não for seguido, consequentemente o sistema não vai funcionar e os dados contábeis eles não vão ser gerados. Então, esse papel do dono, ele não é muito claro para ele. Eu ele queria acha que você falasse mais sobre isso. Eu acho super importante ele para acha os contadores que estão nos assistindo ele entender isso. Ele está falando do cliente, tá, pessoal? Isso, eu estou Ele falando tá do investidor, do investidor. patrocinador mesmo. Ele acredita que ao investir lá, sei lá, quantos R$1.000 num sistema, ele resolveu todos os problemas dele. Isso. Ele resolveu os problemas contábeis, ele resolveu os problemas de processo, o cara do sistema vai desenhar todos os processos que lá existem, dizer exatamente como é o modelo de compra, como funciona o cadastro de produtos. E eu vou contar um segredo. O RP, ele é muito complexo, mas se você cadastrar produto, cliente, fornecedor certo, ele funciona. Só isso. Só isso. Só e isso. uma coisa que o cliente também não sabe, que se a equipe dele não gostar do sistema, dos operadores do sistema, eles não põem o sistema para rodar. Não põe. Não põe. Ele assim, não sabe disso, ele acha que a obrigação é do sistema e dos implantadores. E a nota ela não entra sozinha, então se você não lançar no tempo certo, se você não lançar o pedido de compra, ele não virou nota fiscal de compra, e assim vai. Esse é o líder cliente. Então, Perfeito. ele acha que só de adquirir o sistema todo esse problema vai estar resolvido. Então, cabe a gente, o sistema, separar. Falar, cara, eu sou o executivo. Vamos fazer uma metáfora ali com analogia com os 3 poderes, né? O legislativo é o processo. Ele que determina como as coisas precisam ser. Eu sou o executivo. Eu pego as leis e as executo. Eu não as crio. Alguém precisa ter vindo antes e feito as leis. Então, eu posso, no máximo, criticar a lei. Falar, cara, esse negócio não vai funcionar direito, ele está falho aqui, por quê? Porque quando o sistema roda, ele precisa de um asfalto liso. Se o processo não está legal, ele vai começar com aquelas ranhuras. Então, é o trabalho do sistema dizer que existem essas ranhuras, mas criar o processo não. Isso não é claro para o cliente. Beleza, e qual é o papel da contabilidade? Cara, eu sei como é que contabiliza. Eu sei porque eu tive que desenvolver o sistema que faça isso. Eu tenho que conhecer o plano de contas, o princípio de um plano de contas, como que saem os resultados, quais são os principais indicadores. Mas, cara, como é que você quer tratar seu estoque? Não sou eu que decido isso. Exato. Vai ser um inventário permanente ou vai ser um inventário periódico? Depende da capacidade que a pessoa tem de apuração de custo. Se ela não tem a capacidade de apuração de custo diário, né, porque às vezes ela vai ter que ser pelo inventário periódico. Essa decisão é de quem? É do contador. Como o sistema vai contabilizar, quais regras ele vai utilizar para a contabilização, essa é uma atribuição de vocês. E principalmente de validação de tudo que está sendo feito. Então, vocês têm que dar esse apoio para o cliente, porque esse é um conhecimento que ele já não tem. Como que a tabela de preço dele é, como ele gostaria de gerir o financeiro. Por que o pessoal da área de tecnologia tem tanta dificuldade de assimilar esse papel? Porque esse papel não está muito claro para muita gente, não está escrito para muita gente. Estou te perguntando isso porque, cara, assim, é muito difícil. Você traduziu perfeitamente o papel de vocês. Dos dois. O papel do líder da empresa. Por que eu falei que você traduziu? Porque o líder da empresa, se ele não entender, não comprar a ideia que não é só um sistema, a vida da empresa está ali toda implantada e ela está por trás, né? Tem coisa que você não está enxergando. E que a equipe dele tem que saber e ser treinada para usar o sistema. É uma das coisas, um dos problemas que a gente mais enfrenta. Quando ele não compreende que a equipe dele é a origem da informação. O Renato foi lá, desenvolveu o sistema, desenhou o sistema. Aí, beleza, o sistema está rodando, lindo. Esse sistema precisa ser alimentado dentro da empresa. Com processo. Só que o que eu tô falando com ele é que o pessoal de sistema tem uma dificuldade de entender os papéis e de partir o papel no meio. Por quê? Qual é a dificuldade que a gente tem? Eu tenho o papel do implantador, que é o desenvolvedor,
E eu tenho o papel do contador, que ele é muito mais do que só o lançamento contábil, é a gestão do negócio. Na minha área, qual é a maior dificuldade que eu tenho? O cara que implanta o sistema, ele não entende da atividade da empresa, cara. E aí, pô, eu tenho que falar, filho, olha só, a ordem de compra, ela tem que ter a possibilidade de ser assim, 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 porque o cara pode ter despesa compartilhada. O cara olha pra minha cara, hã? Falei, pois é, filho, então. Então você tem, antes de você implantar o básico, porque ele já vem com o plano de conta financeiro padrão. Cara, não pode ter isso. Plano financeiro é de acordo com cada empresa. Eu tenho um jeito de trabalhar, você tem outro, ela tem outro. Então, qual a dificuldade que as empresas de sistemas têm de assimilar isso? E essa, na minha empresa, na Tasso, meus clientes são todos há 20 anos, Renato, sistema integrado. Todos. Eu não trabalho com empresa que não é sistema integrado. A minha maior dificuldade é a pessoa do sistema. Para responder a tua pergunta, né? Assim, as empresas de sistema, elas passam por evolução, né? E por aprendizados. Tudo que você disse, né, ela não é uma realidade nossa. Por quê? Porque a gente tem uma metodologia de implantação que deixa muito claro os papéis. A gente abre um projeto dizendo quais são os papéis. A gente tem um PowerPoint que tem lá o papel de todo mundo separadinho, a gente elege isso. Muitas vezes as pessoas não seguem o que a gente diz, mas o que tem que ser feito, está claro. Então lá na Sanca você não vem com plano financeiro padrão. Não. Esse é o meu problema. É que é tão aberto que as pessoas têm dificuldade de fechar, porque quem fecha são vocês. As pessoas têm dificuldade de desenhar. Nem todo sistema é assim, tá, Renato? Ó, o nosso, nem todo sistema é assim. Esse é um dos nossos maiores diferenciais, é a versatilidade. Porque eu te visto, certo? É claro que eu tenho princípios que eu sou obrigado a seguir. Sim. Né? Então tem leis maiores, né? Mas sim, nós aspectos legais, ok. Completos. De forma e de tem trabalho coisas da lógicas, por exemplo, como que calcula um custo médio? Não tem dois jeitos. Perfeito, concordo. Concordo. Isso é agora, técnico. como chega no custo, o que você quer ponderar de crédito naquele como custo? Como você vai fazer a limitação da autorização de compra? É totalmente personalizável, então, totalmente parametrizado. E porque isso interfere muito na implantação da contabilidade. E como que é mas assim, imagina o seguinte, você pode ir na C&A e comprar uma camiseta, tá pronta. É um tipo de sistema que tem um propósito muito claro e é muito bom para um determinado porte de cliente. Isso. Agora, quando você chega num porte médio para grande, você já exige, você já empreendeu mais, você já pensou mais coisas, você já não se adapta tanto, você não está nem no P nem no M, você está no PM. Você quer uma camisa Brooksfield, que tem um pouquinho diferente. Da Brooksfield, que um excelente faz exemplo. No seu corpo. Excelente exemplo. Você compra e às vezes ela ficou um pouquinho larga, o cara vai lá chamar o alfaiate, dá só um piquinho em você e deixa ela arrumadinha. Nós somos esse tipo de sistema. Entendi. Então eu não estou completamente, eu não desenvolvo dentro do cliente, eu não mando um programador lá, mas a primeira etapa é entenda o processo e defina como ele tem que se comportar. A empresa. Isso. Aí você vai lá discutir como que é o processo de compras inteiro, como é o processo de vendas. Como é o processo de pagamento. Você treina todos os usuários chaves para que usem aquilo. Eles são responsáveis para te contar como aquilo vai funcionar. E tem uma etapa que é quem valida aquilo tudo? Elas. Contabilidade. Por que eu fiz essa pergunta para você e para tem muita gente que eu conheço que está aqui que não trabalha muito com o sistema integrado, que está aqui assistindo a gente? Porque quando o contador nunca foi no cliente dele, quando o contador não conhece como, e eu não estou falando conhecer como o cliente trabalha, Renato, que é atividade não, é por ICM, não, isso conhecer como o cliente trabalha é quem compra, como que autoriza, quais são as modalidades de aquisição que ele faz. Ele compra de que tipo de empresa? Compra de imobilizado, compra de revenda, Perfeito, compra de material de consumo. É o processo do cliente. Quando ele compra revenda e usa para consumo, como ele vai tratar isso? O processo do cliente, você Já sabe, acabou. Você vai implantar tudo, chega lá na ponta, o contador vem no final e dizer, esse negócio tá errado. Esse sistema não serve. Esse sistema não serve. Então, por isso que Tamires comentou aí, e aí também o pessoal comentando aqui, olha, a gente tá cheio de comentário. Tem comentários grandes, né? O pessoal tá escrevendo muito hoje, né? Rodrigo lá na Soft Plan falou. Cada uma mensagem desse tamanho assim no Rodrigo chat. falou, ficamos 100%... Lê pra mim que eu tô sem óculos. Rodrigo falou, na Soft Plan também ficamos 100% no formato remoto, né? No começo da pandemia, e agora a gente tá com a opção formato híbrido ou 100% remoto, ou seja, presencial 100% nunca mais, né? Equipe. O Sócrates falou, qual a perspectiva da inteligência artificial nos sistemas ERP? Mas fala depois. Tá, vamos lá. Salomão falou, sempre enfrentamos resistência, né? Mudanças sempre enfrentam resistência. O desafio é demonstrar que a mudança será para a melhoria, assim conseguindo engajamento da equipe. Perfeito, Salomão, concordo. Muitas pessoas não sabem o que precisam fazer e acabam frustrando com os sistemas.
é o que eu acabei de falar. Quando, na verdade, a deficiência está na própria empresa ou na contabilidade. É sempre a falta de processo. Exatamente. O maior gargalo. Você pode... Ou falta do entendimento do processo. Muitas vezes, a gente, vamos falar de uma atuação dupla aqui. Sank e Expertise estão implantando sistema. A gente vai lá, a gente entende o levantamento de processo, a gente pega aquele levantamento de processo, aplica todas as fórmulas, testa tudo e bota para funcionar. Mas quando a gente vira as costas, não fecha o balancete, porque o cara do financeiro não sabe de processo. O cara do fiscal não sabe diferenciar um processo do outro. Porque não estava acostumado. Não estava acostumado. E aí nós temos duas coisas. Ou tem aquele que é um ausente de conhecimento, que ele precisa ser treinado, e a gente se predispõe a ajudá-lo. E tem aquele que não quer aprender. Você vai encontrar isso também. Tem aquele que a gente treina e na hora que ele faz, ele faz errado, perder o emprego. Porque, gente, isso, não vamos ser hipócritas, tá? É natural. Claro. Se você tem 10 pessoas no financeiro da empresa, você vai implantar o CMRP, essas 10 não vão ficar lá, gente, porque não tem lógica. Então, não, é verdade, Renata, a gente não pode ser hipócrita. A gente que tá na área de... Eu sempre falo isso com meus clientes. Cara, ou se você tem como realocar, realoque. Se não tem, prepare. Porque você vai reduzir. Essa é a função. Isso é muito claro. Isso. Ou porque você precisa, ou porque o cara vai abandonar o barco e ele não aguentou a pressão. Isso acontece. Vai reduzir, o processo vai automatizar. Vai automatizar, que é o que o Renato falou. A eficiência operacional, gente, ela é a sustentabilidade de muitos negócios. Eu acho que eles percebem isso. Você perde tanto dinheiro hoje quando você contrata muita gente para fazer coisas que uma pessoa dava para fazer. Todas as margens estão apertadas. O mercado está muito difícil. A gente está vivendo uma crise do caramba. Então não dá para você ter 5 profissionais para fazer o serviço de um. Perfeito. Então uma das razões, inclusive, que as pessoas investem em sistema é para garantir a eficiência operacional. Renato, e o cara se toca. Tá tudo automático, gente. Tá E o cara se toca que isso vai acontecer. Você acha que ele vai ajudar? Não, ele não vai ajudar. Ele sabe que ele vai ser demitido. Ele volta o processo. Ele tenta sabotar o processo. Renato, vou te falar uma coisa assim tão simples. Esses últimos... O mercado tá muito bom pro contador, a gente não pode reclamar não, porque eu também tô negando proposta, tá? O governo porque eu não tô dando conta. Assim, o governo ajuda. Adoro. Mas assim, eu tô negando proposta, mesmo com o sistema integrado, o cara tendo comparação, eu não tô conseguindo dar conta. Mas assim, e não é porque a Carla é boa, não é porque tá tendo muito cliente mesmo, tá tendo muito cliente. Não, porque novos negócios, entendeu? A gente teve uma mudança, também eles falaram isso, você também comentou, Milza complementou. E assim, cara, quem tem que conciliar fornecedor é cliente, cara. É contas a pagar, Vou mudar o nome? Não tô fazendo conta da fornecedor, é contas a pagar, é contas a receber, é conciliação de banco. Como é que eu acredito no fluxo de caixa? Assim, se eu tenho que acreditar no fluxo de caixa da empresa, como é que eu não vou ter a garantia que fornecedores e clientes está certo? Então, olha o que acontece. Já está pronto, gente. Já está pronto. Eu vou para uma reunião, o cara fala assim, não, a contabilidade, não, filho, deixa eu te falar, você tem que me mandar o relatório. Eu falo, mas Carla, aí vocês vão fazer o quê? Eu vou fazer a análise do que você está fazendo. Eu vou na sua gestão. Eu não vou saber se você deve para Tasso 2 mil, 5 mil, 50 mil, não me interessa. Porque a informação ela tem que ser íntegra, que você falou, a questão da integridade, tem que ser fidedigna. Exatamente. O que eu vou lá ver com o meu processo... Eu tenho que garantir que está correto. O que eu vou lá ver é com o meu processo de contabilidade. Se você não está sendo roubado, se os fornecedores estão cumprindo o prazo de pagamento, se o processo da compra pode ser melhorado, esse é o processo que eu vou fazer, tá? E não se o saldo de fornecedor está fechando. E aí o cliente fala assim, você vai fazer o quê, Carla? Eu vou fazer isso. É isso que eu vou fazer. Mas, a conciliação bancária... Se você pagou 2 vezes o mesmo boleto... Exatamente. A gente tem um cliente a gente tem como que acontece verificar. de vez em quando. Aí vamos lá. Aí eu falo assim, olha... paga a gente 2 vezes. Deixa eu te falar. Aí que pagou rescisão. Aí eu falo assim, Renato, porque não conciliou. Aí eu falo assim, o que está faltando? Análise de pagamento. Isso é o sistema RP que faz com o ser humano. É para isso que a gente tem gente ainda. E aí eu falo, poxa, te juro por Deus, tá? Assim, os últimos 7 clientes que eu peguei do ano passado para cá, os 7... você tem DDA, todo mundo financeiro. O que é isso? Gente, eu digito código de barra do boleto para pagar. Não, para. Gente, vamos usar DDA. Você tem escritura, você tem processo escritural para você mandar loja para pagamento? Não. O cara tá lá passando uma por uma naquele negócio. Não, Renato, pelo amor de Deus, isso é conciliação bancária. A parte bancária, o retorno e remessa bancária de parte de cobrança quando você receber, ela já tem API para ser direto. Gente, então... Nem o esforço de mandar o arquivo, ele não precisa mais. Então, aí eu te pergunto, aí eu vou para a pergunta do Sócrates agora. Que é o que ele falou. A inteligência artificial. Só uma coisa. Essa crise financeira, operacional financeira, é tão grande que a gente criou um BPO financeiro. A gente tem que fazer nosso marketing aqui, ó. Renata, o Sócrates perguntou assim,
Inteligência artificial no sistema, RP. Quando que vai vir? Vocês têm inteligência artificial no sistema? Temos, a gente já tem a nossa, que chama BIA, né, que ela já tem condição de analisar vários dados, tanto ela pode ser instruída, né, ser treinada até ela... instruída como? É porque quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem que tomar cuidado, porque elas existem tem 3 tipos diferentes, né? Então, a nossa é aquela que analisa os dados e te retorna com algum tipo de informação, ela pode ser treinada. Conforme você for perguntando as coisas, ela vai melhorando as análises, vai percebendo. Você fala muito de faturamento, ela acaba te dando a parte de comissionamento. Okay. E assim ela vai te dando informações. Agora, tem informações artificiais de cruzamento de dados, de análise de mineração de dados, que é aquela que analisa todo aquele big data de informações e pode comparar com tendências. Como assim tendências? Dou um exemplo básico. Você trabalha com açúcar. Você compra muito açúcar, então você está olhando o comportamento seu de vendas de açúcar. E você começa a estar plugado com os dados do IBGE e começa a perceber como é que está o comportamento de venda. Aí você fala para você faz uma análise, né? Compre porque o negócio vai subir. Compra porque o preço está subindo, está na hora de comprar. Teve um problema de safra, não sei aonde, né? Então, assim, a gente já tem uma inteligência artificial dessa também, foi de uma das empresas que nós adquirimos, que chama Nepo, que tem toda essa capacidade. Então, quando fala em inteligência artificial, tem vários, vamos dizer, tendências dela, tem vários segmentos. Ele está contando assim, no sistema dele, né? Isso. Agora, a nível de mercado, né, de concorrentes nossos, ou até de outros, tem várias. Esse é um campo ainda que está, na minha opinião, está pouco explorado. A nível de ficção científica, a gente ouve falar muito, mas ele é muito pouco utilizado. Os benefícios que elas podem trazer para nós ainda são muito pouco utilizados. Eu digo assim, nossa vida comum, né? Sim. Tem uma camada já, principalmente a Amazon, esse pessoal já está usando bastante. Eu vou citar uma pessoa que a gente visitou no Sul, eu e Tamires, que é um BPO financeiro, tá? E ele faz a leitura de documentos com uma inteligência artificial. Ele lê a partir de um e-mail, cada cliente, vamos imaginar assim, tem um e-mail específico para ele, né? E aí, quando ele recebe documentos que são, por exemplo, manuais, recibo... Não vem por um RP. Que não vem dentro do RP, porque tem o RP que funciona com o documento padrão, nota fiscal padrão... Nota fiscal eletrônica. Nota fiscal eletrônica, enfim, é o 99% do movimento, vamos dizer assim. Mas tem aquele recibinho manual, que hoje o RP precisa que alguém... entre lá e lance manualmente. Viagem, por exemplo. Ok? Um reembolso de viagem, um relatório de viagem, um fornecedor de gasolina lá, não sei de onde, que não faz sentido eu cadastrar aqui. Isso, exatamente. Ele pega o sistema RP que está funcionando bonitinho aqui, mas pega todas essas demandas que vêm manuais e tem uma inteligência artificial que lê e joga para dentro do sistema, até JPEG, até foto. Tudo isso já é possível. Imagem, né? Exatamente. E pouquíssimo utilizado. Não, mas é caro. É caro. Ele tem isso, assim, ele nos mostrou isso funcionando, mostrou para mim e para Tamires, mas ele utiliza com empresas muito grandes. Ele mostrou até um arquivo da Ambev, eu posso até falar porque... Vou dar um exemplo para vocês, esse exemplo deve ter uns 10, estou aqui há 9, foi um ano antes de eu vir para cá, tem 10 anos. A gente foi apresentado ao microserviço tributário. Esse microserviço tributário ele garantia que qualquer mudança de legislação, de qualquer decreto do país de ICMS, ele ia lá e atualizava o sistema. Na época ele custava X mil reais lá. Aí o diretor daqui, a gente estava não era qualquer empresa, era uma empresa grande, né? Então que tinha capital para gastar, ele fez uma conta básica. Quantas pessoas ele mantinha para manter a legislação dele atualizada? E olha que aqui era um centro de distribuição que abastecia concessionárias no país inteiro. Então ele tinha ST para o país inteiro. Então, logo ele interagia com todos os decretos, né? Então, não era pouca coisa que eles tinham que acompanhar, não. Aí o cara fez a conta. O número de profissionais que ele tinha que manter versus esse serviço não valia a pena o serviço. Apesar do conforto e até do seguro. Porque esse serviço de microserviço até dá um seguro. Se ele apurar alguma coisa errada, eles pagam o imposto recolhido errado. Sabe para quanto foi isso hoje? Para menos de R$2.000. Exatamente. Aí, não, a gente viu muita coisa barateada nesse mercado. Não, olha bem, e tá à disposição, sabe quantas pessoas, quantos clientes meus usam? Comparando a quantidade de pessoas com a quantidade de valor que ele ia pagar. Pega a TV de plasma, por exemplo, quando lançou lá na época.
Eu me lembro que na época da Copa era uma fortuna comprar uma TV de Mas se placa. você for, na maior parte, até E dos aí? nossos clientes, eu já estou integrado a esse microserviço. Né? A gente fala disso, o cara sim. olha, o cara ainda prefere ter 2 ou 3 pessoas no fiscal Sim. do que pagar isso para o microserviço e ter essa confiança. Renato, deixa eu só fazer uma pergunta para ele aqui. Uma questão que alguns professores de tecnologia falaram, eu fiz um MBA em transformação digital e o futuro dos negócios. E o que eu ouvi de muitos era que a tendência da tecnologia sempre é a gratuidade. Então, assim, ela vai ficando abundante à medida em que ela vai Polarizando, né? polarizando, se transformando e se multiplicando e melhorando. Sim. Então, por isso, inclusive, que tem uma tendência ao Wi-Fi ser gratuito para todas as casas, para o mundo inteiro, porque os municípios começam a colocar o Wi-Fi gratuito na rua. Quando que a gente poderia falar disso há 10 anos atrás? Porque o estar plugado vai dar tanto dinheiro que não faz sentido cobrar por isso. Exato. É por isso que a gente libertou os Fala do país escravos. Exato. Renato. Exato. Melhor pagar salário. O Salomão que está assistindo a gente, né? Ele botou assim: o RP ideal é aquele que possui a flexibilidade de adaptação a qualquer tipo de atividade operacional administrativa. O Rodrigo Ponce, da Softplan, falou: eu vejo muitas empresas sem sistema integrado, que as informações são ajustadas apenas no RP contábil ou no sistema de gestão. Isso inviabiliza a gestão como um todo, porque você acaba fazendo muito lançamento manual e você não tem, primeiro, segurança da informação e isso aí, E não confiança. reduz custo. Não reduz custo. Não. Salomão falou: parabéns pelo tema, como sou contador e programador, ó, Salomão, nem sabia, hein? Consigo ver um pouco além da caixa da contabilidade. Qual a perspectiva dos ERPs para o metaverso? Primeiro, fala pra gente que... Desculpa. Fala pra de gente que metaverso metaverso é esse, gente? Fala aí. Que a Milza pode falar, Carla Castro pode falar, mas a Milza pode. Você quer lá com cerveja não, calma aí. Não, eu fui para a Conescap, né, que é vamos dizer, o maior evento de empresários de contabilidade, E diferente da serviços. pegada do Congresso Brasileiro, né, de contabilidade, que é um evento da classe contábil, 7.000 pessoas, mas eu fui na Conescap, a Milza estava lá, a gente nunca vi tanta, eu achei muito legal, assim, foi muitas startups com ferramentas para empresas de contabilidade. Quem não foi perdeu a possibilidade de adquirir ferramentas ótimas. E aí tinha palestra do metaverso. Aí eu falei, Milza, eu vou lá um pouquinho. Ela estava, óbvio, no stand tomando cerveja, né, da STI. E aí eu virei e ela falou, não, sei lá que desgrama é essa metaverso. Cara, eu sentei, fiquei 2 minutos. Eu falei, isso não é para contador. Não, gente, pelo amor de Deus. Traduz a nossa língua. Se você conseguir, fala a nossa língua. O que é um metaverso? Vocês jogam algum tipo de jogo? Claro que não tem tempo. Eu sou jogo. contadora. Eu jogo. Que jogo você Eu joga? jogo com o Vários. Davi. Não, a Milza joga aquele negócio, bet, pra apostar. Existe... Não, que apostado? Bet, apostar no futebol. Ah, aposto no futebol também, que Agora bet, monta time. eu faço cartola. Cartola, Milza Cartola. Bom, não sei quantos vocês são nerds para falar disso, mas assim, existe universos, multi-universos e tem a nossa realidade. Multiverso? Né? E tem o multiverso. O multiverso nada mais é que tudo isso aqui Numa realidade virtual. dentro do computador. Não, calma, mas traduz pra minha língua. Vamos lá, imagina que você coloque um óculos e você veja essa mesma sala dentro do computador. Ah, não é físico. Não, Você Não. consegue... É programável. é todo programável. A Louis Vuitton tem uma loja lá já. Ah, tá, entendi. Então você pode testar novos produtos expertise vai pra lá. sem esses produtos estarem. Então, Mas como isso vai pra contabilidade? Calma, porque você é uma empresa, ué. Porque você é uma empresa, você vai estar lá Você dentro. vai vender seu produto lá, seu lá serviço dentro, lá. seu serviço lá dentro, é outra realidade. Você vai criar Não, valor. peraí, o pro seu- exemplo que ele deu é diferente. Eu tô aqui nessa Não, é sala, eu porque vejo é- a sala dentro do computador. Não, na verdade você está vivendo isso aqui lá dentro do computador. Isso, agora você já está tem vendendo e fechando já balanço tem para alguém lá dentro. já tem lançamento de músicas lá dentro. Isso. Imagina o Uma seguinte, contabilidade, vamos lá. é porque se você não entender essa parte, você não vai entender como é que você Vamos chega lá. na contabilidade. Mas o primeiro passo é criar o seu multiverso sem saber exatamente para que servia. Era uma diversão, Tá, ok. né? Era um jogo, era uma realidade diferente. É uma realidade virtual onde você existe no mundo programável. Totalmente. É um mundo Você dentro do computador. literalmente, sabe quando o cara brinca, você está na nuvem, você passa a estar na nuvem. Você não tem físico, você pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ali dentro, certo? Então tem algumas aplicações práticas. Eu já tenho uma casa lá.
Já, não tem? Deixa eu terminar. Tem que um eu jogo falar muito aqui. Deixa eu antigo tentar chamado entender o que é esse SimCity, negócio. que era mais ou menos... SimCity, olha lógico, só, que tão é bom, ó. a formação da casinha do metaverso, nossa. gente. Exatamente, né? Só que começaram, de uns anos pra cá, a ver aplicação comercial para isso. Então a pessoa vai lá, a primeira coisa, vai lá e vê um apartamento. Em vez de você fazer um apartamento decorado, o cara entra lá dentro do metaverso e vê um apartamento decorado lá perfeito. Ele tem uma Mas sensação. é dentro de um site, dentro de um Ele quê? coloca um óculos. óculos de realidade estendida e começa a Mas ele navegar vai lá na dentro. empresa. Vai na empresa. Sim. Ok, então isso Mas que não eu queria exi- chegar. mas assim, Ele não- vai na empresa, ele não vai... Eu não vou ter o decorado, mas pelo óculos ele enxerga lá dentro. Isso, só que esse óculos hoje você pode comprar e fazer isso da sua casa. Isso. Antigamente você entendi. tinha que ir em algum Você tinha lugar, que ir lá. aí a porcaria do óculos já barateou de uma forma que você já pode fazer isso da E sua como casa. que você utilizaria isso, por exemplo, no RP para fechar o contábil? Bom, aí você teria que estender o princípio para ter as empresas, para ter Entendi, tudo lá dentro e você entendi. acabar até a Então realidade. não é tão empresas- simples assim. Não, Não. você tem que ter os dados lá dentro. Então não é tão simples Não, assim. não. É uma Tá. tendência, olha Não, só. na verdade o que acontece, o que se fala dessa tendência é que você vai poder vender o seu serviço lá dentro. Lá dentro. Alguém vai comprar. Então existe uma forma de você demonstrar a TAS, a expertise e a Tex dentro do metaverso? Tem. Você vai colocar um prédio. Tem que pensar nisso aí da Tex, hein? Mostrar no Isso aí. metaverso. Olha, eu aí. não sei se você já viram alguns sites imobiliários que tem tour virtual. Sim. Você vai alugar um auto. Já. Agora já. imagina se o seu tour virtual estivesse lá dentro. Lá dentro. Aí você fosse fazer uma apresentação institucional da sua empresa e ele fizesse uma visita à sua empresa no metaverso. E se ele entrasse na sua empresa e encontrasse você falando sobre ela? Você. Você. É uma tipo coisa- quando o joguinho mesmo, aquele joguinho que vai pra TV que o cara tá. Cara, na aparece verdade, você, isso pode- era diversão de nerd, há uns Entendi, 10 de anos nerd atrás. mesmo. Que a coisa foi crescendo, eles foram vendo uma aplicação comercial e esse negócio só tá Entendi. começando. Aí Mark Zuckerberg lá se animou. Deixa eu te falar, e disso, muito disso cresceu por conta do boom das criptomoedas. Porque quando a criptomoeda deu um boom, trouxe Quebrou um monte de gente agora, à tona, trouxe à tona o metaverso. É o Porque que as pessoas o- falam assim, que raio de dinheiro é esse que existe e não Ele é existe? totalmente virtual, ele não tem laço. Exato. É, E não, não mas tem tem laço. operações com criptomoeda, investimentos disso lá dentro. Que começou, gente, simplesmente para roubar processamento de dados, isso lá atrás, sabe? Então o cara ia lá, o que ele fazia? Ele entrava em máquinas, roubava o processamento daquelas máquinas a pagar por aquilo. Então inventaram uma moeda virtual para isso daí. Então o princípio não foi muito lícito. Aí a Sim. coisa foi popularizando, então Inclusive agora aconteceu um problema com várias fraudes disso, muita gente perdeu Exatamente. dinheiro. Renato, Comentaram aqui. Fala, Nilson. Não, que ele estava falando que surgiu como ilícito, também surgiu como forma de pagar por processos ilícitos, não só de... Qualquer de- coisa? De qualquer coisa, de tráfico de drogas. Não, pegaram, de- virou um lá dentro. escambo de moeda, Virou um gente. escambo troca. de moeda, isso aí. Lá em Goiás a gente fala barter. Ah, Ó, o Leonardo fala que já tem um ambiente de trabalho virtual no metaverso, onde você pode interagir com os colegas de trabalho no mesmo ambiente sem precisar fazer uma ligação, por exemplo. É muito legal. Negócios são fechados no metaverso, vai além de uma simples demonstração. Aí o Salomão falou pra você comprar o avatar dele, ele já tá lá no Mas aí- metaverso. comprar você o meu compra lá no avatar. seu avatar. Gente, a gente poderia estar fazendo isso aqui lá no metaverso, Isso só aí. que ia estar cada um na sua casa, entendeu? Próxima live no metaverso. 2023, sabe? Porque eu prefiro beber vinho, dá licença. que Renato. o metaverso a gente vai ter que beber vinho Vai ter separado. bebê separado. É, não Renato, brinda, né? Muito vamos, bom. mais uma pergunta aqui. A gente tem um grande problema quando a gente está na implantação de sistema integrado, que é por aquele detalhe que você falou, né? A gente tem que se adaptar à realidade do cliente, do processo, conhecer, ter um fluxo de implantação. Mas tem um negócio chamado customização que vocês adoram. Nossa. Não, a Sanca não. Calma. Vou A defender. Sanca não tem. Peraí, Vou Inclusive, defender. o Thiago Pirajá te mandou um peraí. abraço. Não, a gente não tá falando da Sanca, a Fala, gente tá Thiago, falando... tudo bem? A gente está nos assistindo. Ah, não, a gente não tá falando da Sanca. Já tô Thiago, fazendo você pré tá do jogo, nós assistindo, vamos Thiago? tomar, hein? O Thiago tá nos assistindo. Aí, olha só. Tá assistindo. A gente, vamos lá. Ó, A gente só um compra o minutinho. sistema. É Casa do Casa do Porto. Porto. Casa do Porto. Esse vinho aqui eu vou tomar com meu amigo Thiago, viu? Não, aí veja, a gente tá assim, a gente tá na empresa e aí vem um negócio na nossa contabilidade chamado AVP. Vou pegar um caso difícil, tá? Que é na minha área, AVP. Que ajuste a valor presente, que é descontar lá os clientes da da minha construção área. civil é mesmo Construção diferenciado. civil, AVP. Nenhum sistema faz automático. Não fazia Ah. automático. Aí, porque tem as regras, cada empresa tem uma regra diferente e deveria estar assim. Qual é a sua regra?
Porque é uma política. Sim. E a política é da empresa, não é minha. Não é minha política contábil, é a política empresarial que eu adapto ela à contabilidade. Então eu vou lá, não, minha política é o Eu acho que a gente seguinte. precisa apresentar meu sistema para você. Você tá com muito mindset. Não faz errado. isso, não. Vai que Esses mindset estão me matando. Aí, olha só, vamos lá. Vamos esquecer isso que o Rodrigo tá me assistindo, vamos esquecer isso. É Não, isso mas que eu eu O não tinha. entendo Thiago tá me construtora. assistindo, vamos Eu esquecer. tava Vamos lá. procurando o nome dele aqui, Rodrigo. Rodrigo Pons, vamos lá. Rodrigo Aí- Pons. Deu ruim Vamos lá, aí, AVP. tá? Aí, eu vou pegar o AVP um exemplo, tá? Mas tem muita coisa na construção Não, um civil monte de que coisa. a norma é Não, específica, né? A VP ela é como a SA também, por isso eu Sim, conheço para bem. qualquer atividade que tenha possibilidade de desconto, pagamento à vista. Só que construção civil, cara, são 10 anos, por exemplo, loteamento, entendeu? Então eu tenho uma política, eu tenho uma obra, vou ter a política A, na outra obra eu vou ter a política B, dentro do mesmo sistema, do mesmo CNPJ. E às vezes é o mesmo cliente, o mesmo credor, porém em unidades diferentes. É muito complexo e eu sei que deve ser difícil de fazer. Beleza. Aí eu falo pro cliente, falei, olha, tem que mudar, porque lá no contrato de vocês que diz mudança de legislação, não tem cobrança. Não, mas olha só, isso aí a gente precisa fazer. Customizar. E aí, aí olha só, Ó, isso que você aí acabou de cala. responder a minha pergunta. Não, Foi olha eu só. que cheguei lá, eu, o sistema que cheguei lá, customize, ou vocês que saíram fora do quadrinho e pediram a Isso, não, customização? mas é uma não, norma. Não, aí escuta. Não, não Não. estou defendendo o pessoal assim, não. Aí é uma norma. Aí o cara fala assim, não, mas tem que customizar isso. Mas, filho, mas no seu contrato diz que isso é legal. Aí qual é o problema agora que os clientes estão mudando de sistema? Eu tenho cliente que saiu de sistema aí de 10 anos indo para outro e que fala, cara, você está fazendo uma mudança pro Brasil inteiro. Isso vai me ajudar. Eu vou ter cliente que o cara vai vir. E eu tenho outros sistemas que eu trabalho com 9 diferentes, só de construção. 9 Aí, sistemas Rodrigo, focados. você não tem exclusividade não, hein? Ó. Não, mas o Rodrigo é a coração maioria. dela é grande, Rodrigo, o você é a coração maioria dela é dos meus clientes, tá? Te amo. Você viu, né, Thiago? Aí o cara fala assim, não, eu tenho que... E tudo tem customizado. Eu entendo assim, um relatório, ok. Vai entrar 2022, gente. Pô, relatório, tem gerenciamento de relatório, monta de qualquer jeito. Tipo assim, você pode ir treinar. Não é nesse ponto que a empresa de software tem que ganhar. Entendeu? Na minha visão. Qual a sua visão para a automação da contabilidade interna? Quando... Não estou falando de caprichos, tá, Renato? Tá. Sobre interno. Não estou falando do capricho da Carla querer um balanço lindo, ter EBITDA no DRE, de ter a margem de contribuição, de ter... Não estou falando disso, não. Estou falando de aspectos legais que o contador, às vezes, cria um impedimento para a implantação, e isso é verídico. Porque você não tem aquele item. Ele fala, pô, esse sistema não me atende, começa a dificultar a coisa. O que você vê isso? Como é que você enxerga A gente tem isso? um negócio lá, chama Guia do Melhor Oferta, que antes de você vê se você tem aderência. Então, por exemplo, eu não entro em construtoras, eu não entro em hospitais, eu não entro em empresas de hospitais, transportes, Por hotelaria. conta da regulação. É porque eu não tenho aderência, eu não atendo aquilo, eu não vou atender bem. Agora, quando eu me disponho, a gente faz uma análise antes de vender, e quando eu falo do mercado e do tipo de segmento. Se eu falar, eu atendo indústrias disso, eu vou atender, inclusive a parte de legislação. Então é muito raro você pegar uma coisa que seja muito específica de um cliente só, a partir do momento que você atende um segmento, por exemplo, um segmento agro aqui de Linhares. Todos eles se comportam da maneira muito igual. Então eu não tenho o que eles precisam que eu não tenha já pronto, ou que seja Qualquer pessoa configurado. daquela região você vai Então eu atender. escolho meu cliente antes de vender. Por isso que eu não tenho esse tipo de problema. Só que eu tenho várias parametrizações diferentes e você pode optar em contabilizar de formas diferentes. Isso é uma Se a opção legislação sua. permitir. Perfeito, né? Como eu acabei de dar o Sim. exemplo do estoque. Você Sim, tem dois perfeito. jeitos de contabilizar o estoque, você escolhe qual que você quer. Você, contador, e você, cliente. Depende Perfeito. muito de qual instrumento você tem para sua contabilidade. Você quer ter um custo contábil bastando com custo gerencial, você quer ter uma contabilidade gerencial, você vai contabilizar por movimento. Todo movimento que quiser vai atualizar o estoque, ponto. É uma decisão sua. Essa decisão, eu tenho que ter parâmetros para isso. Tem que ser uma decisão parametrizável. E lá no levantamento você diz como é. E a gente tem um diferencial. Eu te ensino como mexe nisso. Se daqui 6 meses você quiser mudar o parâmetro ou mudar a configuração, você muda sozinho. A minha criação de indicadores de relatório ela é aberta. A gente tem já um book prontos, mas é você que cria os seus. A gente monta. O que você quiser. Todo Eu tenho dashboard, os dashboards. a gente todos monta. abertos, estão lá dentro. Eu já tenho um book pronto, eu tenho DRE pronto, DRE que você vai clicando até chegar no último nível, até chegar ao lançamento. Já tem um que tem EBITDA, já tem um que assim, o cliente é muito criativo de que é como analisar. Tem uma padrão Fundação Getúlio Vargas, mas é por incrível que pareça, o cara sempre pede que muda alguma coisa. Eu tenho uma invoice.
Cara, invoice é o mesmo nome em todo lugar. Sim. Eu não tenho nenhum igual. Nenhuma. Eu quero o invoice centralizado. Não, na hora da venda é assim, ó. Você tem invoice? Tem. Você tem backlist? Tem. Tem. Você tem comercial invoice? Tem tudo. Tem tudo. Chega lá, Atende e-commerce, atende. atenda, aí você vai lá. Cara, não é exatamente assim. Então, por que... É igual aquele massageador da Polishop. Você compra fazer massagem na coluna, mas você sempre quer uma massagem exclusiva. Sempre quer só pra você. O cara quer isso. Se eu fosse partir para ter que programar todas as vezes que eu enfrentasse um tipo de problema, eu estava ferrado. Então, o que a gente fez? A gente deixa o criador de relatório dentro do sistema. Aí eu tento treinar alguém. Então, meu desafio, por isso que às vezes a empresa é muito... treinar alguém para poder fazer perfeito. Não é arrogância. Eu não atendo a empresa muito pequena, porque ela não tem condição de manter um profissional desse lá dentro. Então eu pego empresas de um faturamento... Mas você acha que um sistema... seria outra pergunta, não tem. Você acha que um sistema integrado, ele tem que ter um profissional dentro da empresa? Depende de que tipo do que a empresa quer fazer com ele. Se ela quer crescer, mudar, ter liberdade para evoluir, toda hora o sistema ensina. Faz sentido. Depende também da quantidade de situações complexas que a empresa tem, né? Eu tenho alguns clientes... Eu tenho um tipo de sistema que tem... Se a empresa quiser o tempo todo inovar e mudar aquilo que já existe, aí ela faz precisa sentido. de um técnico de TI, faz sentido. Eu tenho, inclusive, se ela utiliza o sistema na sua totalidade do jeito que ele é, não. Eu substituo alguns tipos de sistemas que os caras são muito perfeitos na linha de raciocínio. Cara, eu atendo cliente desse tamanho. Passou daqui, eu não quero mais. Né? Por quê? Porque ele quer atender 2.000 clientes, ele quer ter 3.000 clientes, ele quer ter cliente pequeno. Sim. Então é o cara que se adapta ao produto e o cara o cara não quer ter um cara dentro da empresa, ele quer que o sistema emita nota, dê conta de receber tudo mais. É um propósito. Ele está dentro do propósito dele. O cara começou a crescer, normalmente ele começa a procurar um RP maior que dá essas possibilidades. Quando ele começa a procurar um RP maior, aí faz sentido ele ter um profissional lá dentro. Esse profissional se paga. Qual é o valor da hora da ação? Que é X. Quanto que eu pago para esse cara fazer isso? Y. O que esse cara vai gerar de serviço, de coisas para mim? Tanto. É uma conta, é custo-benefício mesmo. Aí faz sentido. Cara, se a demanda é simples, ele fica naquele sistema simples. Eu acho que existem sistemas e sistemas. Acho que tem esse sistema, você consegue olhar e falar, pô, o porte dessa empresa precisa desse perfil de sistema. Exatamente. Mas assim, o segredo de quem vende é vender para o cliente que é cliente dele. Você só vê muitos problemas do RP quando você vende para o cara que não é seu cliente. É isso aí. Que não é o perfil do seu Não é sistema. seu perfil. Não é mas seu eu perfil. falo o seguinte, tem sistemas que estão bem desenhados, que estão funcionando, mas quando a gente trata de uma informação onde a gente tem um volume muito grande, que é o que o Renato falou há uns minutos atrás, você tem um cliente que tem 3.000 notas fiscais por dia, por exemplo, de um mesmo processo. Acontecem erros, porque você tem pessoas envolvidas, você não tem 3 pessoas, você tem 50 pessoas envolvidas na venda, mais 50 pessoas envolvidas na compra. Essa pessoa precisa ter um TI e não é porque o processo não está bem desenhado ou ele não é padrão. É porque ele é muito volumoso. E aí ele precisa de um TI para resolver rápido, para analisar, entendeu? Para resolver um problema de estoque, para resolver um problema de venda, para resolver um problema de compra, para resolver um banco novo, WMS. Santander me ofereceu uma proposta nova, eu quero para amanhã isso aqui. Se você liga para o fornecedor, eu quero ajustar o meu Santander, eu quero sair do Itaú e ir para o Santander, isso de um dia para a noite. Você chega para uma empresa de software, o cara vai pedir uma semana para arrumar um profissional. Se você tem alguém lá dentro, você faz isso de segunda para quarta. Sim, sim. Então, e ele não entende que isso não é uma demanda exclusiva do sistema que ele implantou. O meu negócio, ele não entende que isso não é contínuo. Eu não sei dos meus colegas, o meu negócio é vender para novos clientes, é crescer isso. Então eu não posso ficar ganhando dinheiro do que já é meu cliente. Isso agora. É porque a gente então, por isso, chegando aqui, já temos uma hora de live, eu ia perguntar isso agora, mas você já está respondendo. Pode tocar isso aí. Então, o que eu fomento é que o conhecimento seja transferido. Perfeito. Ou seja, para os escritórios de contabilidade, que às vezes o cara não precisa ter expertise contábil lá dentro, tem expertise para ter. Mas enfim. É nóis. Estou sentindo aí um desvio de conduta. Tá certo. É conflito de interesse, sério. Ou então ele pode ter um TI lá e, não precisa, me deixar só para demandas pontuais ou para dar uma orientada para o profissional dele. Perfeito. Porque o meu valor de hora com certeza vai ser mais caro que ele pagar alguém. Perfeito. Então eu tenho um trabalho muito mais de mentoria do que execução. Perfeito. A gente já tem uma hora aqui de live, eu queria pedir para as meninas o seguinte, vamos fazer aqui pro Renato, vamos botar, Tamires,
Vamos começar a nossa finalização, mas eu queria que Isso. a Tamires fizesse 2 perguntas aí pro Renato desse processo aqui de automação de contabilidade interna. Isso, que era exatamente isso que eu ia fazer Vamos para lá. finalizar. A minha pergunta para você, quais foram os maiores também desafios que pensa você nas suas encontrou no duas? processo? E você, obviamente, já relacionou muitos e a gente já conhece, mas o nosso público não sabe da nossa dor. Então, quais foram os maiores desafios enquanto empresário desse processo tecnológico e nós, junto com a gente que é empresário da implantação, para fazer essa automação funcionar? E o que você tem de resultado para contar, é como se quem estivesse ouvindo a gente quisesse contratar a gente, o que nós falaríamos para eles em números e resultados do porquê dele implantar essa integração, seja ela interna ou externa. Já pensa Vamos vender agora. Eu Esse acho plano que- comercial é diferenciado, às vezes. Isso aí. Acho que como principal dificuldade... você- O Tamires não existe, não. Vai, Renato, responde. Quanto tempo a gente tem? Fica à Tem vontade. mais 2 da Milza É e tem as sem minhas limites 2 aqui últimas agora. 2, hein? Tá, joia. Mas assim, acho que a principal dificuldade, vocês me fizeram uma pergunta me falando a principal dificuldade, é ter um plano de comunicação efetivo entre os 3 pilares. Comunicação. É a comunicação, é o patrocinador compreender a responsabilidade dele, a parte do sistema compreender a dele, vocês e de vocês, e a gente falar a mesma língua. O tema da próxima live, Né? por exemplo. O mesmo comunicar. às vezes é complicado para as pessoas entenderem que eles estão remando um barco para o mesmo sentido e não em mesas opostas. Em alguns momentos as informações elas estão tão divergentes, os ânimos tão exaltados, né, que as pessoas estão falando a mesma coisa e eles não conseguem se compreender. E todo mundo está dizendo a mesma coisa. Eu já participei de algumas reuniões que profissionais nossos, eu chegava lá, eu ouvia um lado, eu ouvia outro, falei, gente, vocês estão falando a mesma coisa. E brigando. E brigando. E brigando. Só porque às vezes a palavra é diferente, a expressão era outra, mas era uma questão às vezes até de respirar e ouvir. A escutativa, ela é muito mal utilizada por todos nós, né? Então era muito Não, a isso. gente teve uma por todos nós, experiência, eu muito. vou falar uma experiência que nós tivemos, Não, de você não vai formação falar, de não. custo. Deixa Vou? eu terminar. Não, formação de custo foi. A gente estava discutindo formação de custo. Aí a cliente falou assim. A cliente não entendia muito do assunto, que a área era muito do contábil. assunto, porque obviamente é uma coisa muito técnica. E ela falou assim: mas a fórmula tá certa? Aí eu falei assim: uai, se a fórmula tá certa, você tem que perguntar pro menino que desenhou a fórmula aí, eu menino. posso- A fórmula tá certa? Ah, porque eu que validei. Então, é porque você Mas falou. foi mesmo. Foi. Mas você, Milza, vocês falaram que é isso, mais isso, menos isso. Por exemplo. Foi. Tá assim. Uai, então Nosso tá público certo. é mais, o nosso público é mais contador. Eu Contador. posso falar um negócio? Pode, Tem pode. mais contador e eles vão assistir depois. Tá, tá? já, então vamos lá. Eu quero um custo. Certo. Qual o tipo de regime tributário? É lucro real. Então você pode se acreditar de PIS e COFINS? Posso me acreditar de PIS e COFINS. Você é indústria? Não, não sou indústria. Então IPI é o quê? É custo. Então não pode extrair o IPI. Então a forma de custo é uma coisa muito simples. Simples. É o valor do produto com IPI, menos ICMS se não for ST, menos PIS e COFINS, mais frete e pode tirar o PIS e COFINS do frete desde que o contador concorde com esse tipo de coisa. Simples assim. Então não tem jeito uma fórmula de um revendedor não dar ruim. Mas só que as pessoas não conseguem compreender isso. Agora, se eu começo a lançar notas com valores errados, com medidas erradas, e elas não fecham, aí o custo de uma caixa, que era para ser 10, vai para 18. Ou se ela coloca unidade em vez. Se ela coloca Invertido. unitário em vez de metro, em vez de. Aí são erros operacionais. Exato. Não é a fórmula que Só tá que errada. gera uma montanha de dados tão grande de erro que até você separar o joio do trigo demora. Aí fica nesse impasse, nesse sistema Fica contábil. brigando. Exatamente. Gastando horas da minha agenda. E às vezes é uma questão só de, cara, vamos fazer o seguinte, tá errado, então vamos fazer o seguinte, vamos conciliar junto. Ô fulano, me faz um relatório para facilitar a minha conciliação, que eu vou apoiar, já que não tem ninguém nessa empresa que cuida de custo, vou eu Nós ajudar. vamos fazer. Esse é o ponto. Sobrou para quem? Pra gente. E não tem como a gente não entender que nós precisamos apoiar esse processo, senão a coisa não acontece. Não acontece. Não acontece. E depois que ele Entendeu? fica redondo, que você ajusta o processo operacional, por isso que eu falei lá atrás. Cara, cadastro Bem, de produto você falou ok. Logo no início, cadastro de produto, cadastro de Cadastro de fornecedor, produto. cadastro de cliente. Você falou logo no início. SPED sai, custo sai, tudo sai. Isso. Né? Então, um RP para funcionar bem, seja qualquer coisa, até o do meu amigo Tiago, basta que os cadastros sejam bem feitos. Basta que os cadastros sejam bem feitos. Vai aqui se defender, tá?
Beleza. Mas esse, beleza. Você falou da dor. Deixa ele responder. Da dor. Agora, Ele tava falando falando da maior dor. ganho. Pessoal, hoje tem necessidade de dinheiro. Então, se você vai alavancar em banco, se você não tiver relatórios rápidos, precisos, e os relatórios contábeis, que banco não analisa nada gerencial, é o Nada. balancete que está dia, você É a pode... assinatura do contador que ele quer. Exato, você perde grandes linhas de crédito. E tem para empresas médias e grandes, tem linhas de crédito bastante. O dinheiro é caro para quem tem pouco dinheiro. Para quem tem muito dinheiro, o dinheiro é barato. Então, se você não tem um balancete pronto ali no 5º dia útil, no 6º dia útil, isso é um grande problema. A partir do momento que a gente casa as nossas operações, se torna uma realidade. O DRE está ali, todo 5º dia útil. E outra coisa, o empresário, quando ele se profissionaliza, ele deixa de tomar decisões baseadas em caixa, né? E passa a tomar decisões baseadas em dados contábeis, porque afinal de contas o contábil foi feito para isso, não para obrigação fiscal. Isso aí. E essa é a Perfeito. grande vantagem quando você tem uma integração, eu falo, legal com o escritório contábil. Porque o sistema garante que a contabilidade vai ser fechada e vocês conseguem fazer o trabalho de vocês. Isso aí. E isso é fruto, primeiro, de um bom relacionamento e falar a mesma língua. Sim. Não tem outra chance disso acontecer. Uma boa comunicação. Perfeito. E o Milza. resultado obtado é isso. Obrigada, Renato. Milza, suas perguntas aí que você tem para ele. Vamos lá, para a gente estar indo para o fechamento. Então, eu vou fazer uma pergunta objetiva, que é o seguinte. O contador precisa se adaptar a essa nova realidade, que a gente estava até falando isso antes, né, mais cedo. Qual dica você daria para os contadores que hoje estão com o escritório ainda naquele modelo antigo, ou que estão digitando documento ainda manualmente, e que estão vendo, porque, assim, a pessoa também precisa ver que o mercado está mudando e querer mudar, né, obviamente. Então, assim, essa pessoa que está com um escritório no movimentozinho padrão e ele está vendo que está mudando e ele então tem o desejo de mudar, o que você poderia dizer para ele mudar? Você acha que essa mudança tem que ser radical, ele tem que parar de atender o velho e começar a atender o novo, que foi o que nós fizemos, tá? Tô falando de uma experiência nossa. A gente parou de atender o velho para atender um modelo novo e a gente pagou um preço por isso, vamos dizer assim, tá? Mas não quer dizer que é a única solução e que é o único formato. Não, eu acho, assim, eu acho que essa pergunta que você me fez, ela não tem certo e errado, ela tem opção. Mas eu posso falar antes de vocês, só Claro. 2 segundos. Contrate a Tex, que a gente manda bonitinho pra você. É isso aí, integrar. acaba com essa dor de cabeça. Acaba com essa dor de cabeça. A gente não concorre com você. Contrate a Tex, que é uma junção de expertise e taxa. Isso aí, que a gente manda pra você. inclusive. Melhore seu desenvolvimento, entendeu? E se for sangue, Vamos lá, então fica Renato. tudo integrado. Bom, pessoal, eu acho que a pergunta que você me fez, ela não tem resposta assim, qual é o certo, qual é o errado. É uma opção. Né? São dicas, é isso aí, são dicas. É uma opção mesmo. Eu lembro até hoje, que quando eu conheci a Tamires, ela trabalhava no varejão. Né? Ela trabalhava numa empresa... Minha Nossa Senhora, obrigado por... e ela Minha Nossa Senhora, obrigada, Jesus. Mas era uma opção, eu acho que... Eu acredito até que o que eles faziam lá era uma opção, só que o cara tinha 10 mil clientes, Sim. de todo tipo possível e imaginário, e ele, com certeza, ele não tem garantia se os dados que ele administra estão corretos ou não. E essa era a necessidade de mudança. Né? Mas é um negócio, porque vão continuar Sim. existindo empresas pequenas daquele tamanho que não vão ter condição de investir em sistema nem em nada. É uma opção. Agora, se você quiser prestar um serviço melhor, ter mais segurança do que você está assinando, Sim. né, aí acaba você tendo que caminhar para outro tipo de decisão, que é procurar realmente se familiarizar com sistemas bons RPs, né, dependendo do porte da empresa que você escolher atender, não tem mais de 5 ou 6, então você não vai ter que aprender 150 mil sistemas. E eu indico fortemente que a pessoa aprenda o sistema e use a própria mão de obra do cliente para gerar os dados. Não faz sentido para mim eu trazer dados do cliente e trazer para o meu escritório, sendo que está tudo lá dentro. Todas as notas fiscais emitidas, notas de compras, saídas, contas a pagar, contas a receber, baixa de estoques, já estão lá. Eu só tenho que converter isso para dados contábeis. Dando uma partezinho, eu queria falar para aqueles contadores que pensam assim, gente, mas eu não estou vendo o documento, mas eu não estou vendo a nota fiscal. Amigo, hoje o eletrônico, você não tem mais essa necessidade de ver, porque a partir do momento que um RP
lê um XML emitido, ele vem Eu te com o contar fornecedor certo, ele vem com o Mas se o produto cara A certo. quiser gente vai ver, contar a história da cesta de notas do nosso cliente que a Mas gente se gosta. o cara quiser ver, ele Ele vê. vê também. Ele Sabe vê. por quê? Ele vê também. Porque ele pode sair da DRE, chegar até na tela que lança a nota, ou ele baixa o XML, ou ele pede, não, eu quero ver o PDF desse DANF. Ele vê. Mas sabe, ele acha- pode- ele não precisa- Ele acha, Renato, que o funcionário dele Tem que lançar. ver todas as notas e lançar todas. Gente, Não, a é gente desumano conheceu já. um caso, né, sem querer prolongar muito. A gente tem um caso de um cliente muito querido nosso, por sinal, colabora sempre com as nossas mudanças, nossas propostas de melhoramento, claro, num processo de sucessão, onde a gente encontra esses desafios que a Carla sempre fala, mas que sempre são muito positivos, e a Sanca está lá nesse processo junto com a gente, que ele, mesmo com a implantação da Sanca, ele queria sair no final do dia da empresa com uma cesta, com todas as notas fiscais dentro, para ele conferir Em que estava casa. tudo certo em casa. E a gente percebe que nesses 2 anos, 3 anos de implantação de sistema, diminuiu a quantidade de papel da cesta dele, mas porque ele insiste em conferir algumas questões do financeiro, porque é a relação dele com a menina do financeiro que ele gosta que seja mais ajustada através desses papéis. Mas até a vida dele melhorou, né? Porque que a cesta gente dele ficou mostrou mais que a cesta leve. precisava diminuir, a cesta ficou mais leve. O importante agora é sumir com a cesta, Renata. Esse é o É isso aí, o desafio. desafio é acabar com a cesta, Acabar com a vambora lá. cesta. Eu adoro acabar com o Excel. É Ah, verdade. eu também. Com os processos de controle paralelos, né? É isso aí. Nossa, É Renato, isso. muito bom. Bem, as meninas trabalham com vocês, eu não trabalho com Sankhya. Mas rapidamente, 2 minutinhos, eu só trabalho com construtora, a Tamires te falou no início. Trabalho com 9 sistemas diferentes, integrados todos eles. Não faço contabilidade na minha empresa. Isso cheguei a ter 42 funcionários, hoje eu tenho 2 só. Que está alocado no cliente. Não, 2 do administrativo. Né? Não, a parte contábil é toda... Eu trabalho Do no- cliente. do cliente, ou eu trabalho em 3 modalidades diferentes, ou é dentro do cliente, funcionário dele, ou é parceiro da Tasso, ou que é a pessoa jurídica, uma empresa de contabilidade para esse tipo de trabalho, mas mesmo que seja uma empresa contábil, não tem documento, trabalha com sistema integrado, a não ser que eles queiram, mas a minha prioridade é não. A maior dificuldade que eu tive foi convencer o cliente do processo, não foi me convencer, eu queria isso desde o início. Inclusive, eu era sócia do meu pai, eu saí da cidade do meu pai porque ele não queria sistema integrado. Hoje ele está começando a trabalhar com sistema integrado, já tem uns 5 anos. E ele viu a diferença. Não é reduzir trabalho, é reduzir operação manual, porque a gente não tinha tempo para analisar. E aumentar ganhos, né? Eu sempre falo isso, não é só questão financeira, mas claro que ela é muito importante. Até da Então confiança hoje, do que você está assinando. isso, hoje é assim, o sistema integrado, Renato, ele ajuda o contador a ajudar na gestão da empresa, que eu acho que é o principal papel do contador. Então hoje eu pego o relatório do cliente e eu olho assim e falo, cara, esse cara está sendo roubado. Ou eu falo, cara, esse processo de compra está errado. Ou assim, esse processo de venda podia ser melhorado. Esse tipo de financiamento podia ser de outra forma. Eu não fico lá no débito e crédito, porque o débito e crédito, eu falava para meus alunos na graduação e falo para meus colegas contadores, ontem eu dei uma quase fazer palestra. uma razonete, né? Dei uma palestra pro pessoal de contabilidade pública, eles rindo pra caramba no final, eu contando a minha história, eles perguntando as coisas. Eu falava pros meus alunos que eles precisavam de 30 segundos. Sócrates foi meu aluno. Precisava de 30 segundos. Precisava de 30 segundos para fazer um lançamento contábil. Era só pensar e ler. Porque hoje em dia as pessoas não leem. Pensar e ler. Compra de uma caneta. 30 segundos. Isso aqui é o que pra você? Material de consumo e despesa. Cara, isso aqui é despesa. Então despesa já respondeu. À vista ou a prazo? Aí você tem que colocar lá. Perfeito. Se for à vista, Tá sai do escrito. banco. Se for a prazo, vai te gerar uma obrigação. A gente fez em 10. Só precisou de 10 segundos. Isso. Precisa, cara. Então, assim, você se você tá provisionou, economizando. comprou, depois que pagou, sai de banco. né? Bicho, então, assim, a gente tem que entender que tudo isso veio para facilitar o nosso trabalho de uma forma que Fornecedor. uma forma que eu dedico o meu esforço mental para algo que ajuda e contribui para o cliente crescer. Essa, lá na Tasso, é a finalidade. Então, eu não trabalho com sistema integrado e eu não exijo do cliente que seja sistema A ou B. E tá o Thiago aí, não posso nem falar que eu indico o Rodrigo, mas assim... Mas é porque assim, eu penso A no gente sistema, ama todos, na verdade. eu penso no sistema para o cliente. Qual é o Poliamor, melhor Rodrigo, orçamento? Thiago, relaxa. Qual é o melhor orçamento de obra? Qual é o melhor que tem mais facilidade? Então, cara, pensa em você. Qual a sua necessidade, Eu, em cliente? contabilidade, sou ponto final. Eu me adapto. Eu me adapto a você. Eu me E é, adapto. e é dar o isso teu que o cara- contador tem dificuldade, né? Isso, De se adaptar. O Renato, eu dei aula na graduação, eu não posso falar o nome, eu tenho uma grande empresa aqui no nosso estado
aquela nível nacional, e a contadora dessa empresa perdeu, antigamente a gente falava, perdi da minha carteira, não, hoje a gente fala carteira, perdi, ela tinha uma forma de falar lá, que ela falava assim, porque ela não queria integrar o sistema, porque ela tinha medo de reduzir o honorário, e o dono da empresa falava, não vou reduzir o seu honorário, o filho dela era meu aluno, e eu falava com ele, sua mãe vai perder essa empresa. Porque eu também dava aula num período mais à frente pro filho do diretor da empresa. E eu falava, sua mãe vai perder essa empresa. E ele falava, não, professora, tá tudo certo, sua mãe vai perder essa empresa. Quando o sistema, e ele estava implantando o SAP, quando o sistema terminar, vai perder a empresa. É melhor ela ir para dentro da empresa. Cara, ela perdeu o cliente. E na época, eu tô te falando isso tem 15 anos, o honorário era 40 mil reais. Nossa. Era muito dinheiro. Então assim, cara, 40 mil reais, ela tinha quantas pessoas para tomar conta daquilo, recebendo documento lá da Serra, para Cariacica, não sei o quê. Cabeça. Sendo que ela podia ter uma pessoa na empresa para só analisar e gerar informação útil. Então, assim, isso aí, Sócrates, perdeu a escrita, é isso mesmo. Perdeu a escrita. Assim, perdeu a escrita, é escrita. Obrigada, Sócrates, obrigada. Eu tô Você já falei, né, gente? Escritas, eu falei ontem, eu tô nos 50 já, quase, então a gente tá perdendo um pouquinho dos negócios. Escriba, né? Isso, então assim, Renato, se eu já tô muito, até mais tempo que as meninas nessa parte integrada, eu acho que nós, gente, como contadores, só temos a ganhar. Não desmerece nosso trabalho, não desmerece nossa competência, não desmerece nossa capacidade e muito menos aquilo que a gente pode agregar para o cliente. A única coisa que muda é, eu tenho um auxílio de alguém que tenha competência técnica para fazer isso, gerar as informações que qualquer pessoa geraria. Porque eu falava assim, né, hoje quem manda pro meu contador, porque eu tenho um contador, é a Kézia que trabalha comigo, que é minha assistente administrativa. Ela faz todo o processo dentro do sistema que é o OMI, porque empresa de contabilidade pequena, né? E já manda tudo certinho com débito e crédito pro meu contador. Cara, ela não precisa entender de contabilidade, não. Ela precisa saber o que tá comprando, o que tá vendendo, como faz o faturamento. Então, é isso que os contadores não entendem. Então, assim, eu vou terminar minha fala, vou passar para as meninas e Renato depois para finalizar. A gente não precisa ter medo da integração do ERP. O que a gente precisa é ter a consciência de que ele é benéfico para o cliente, porque o nosso foco tem que ser o cliente. E é benéfico para o nosso negócio. Sim. Porque ele diminui a mão de obra do nosso negócio. E o que é caro no nosso negócio é contratar pessoas. Isso. Então, se você tem 20 pessoas para fazer o serviço manual, você vai integrar, você vai usar 10 pessoas e você vai ganhar mais dinheiro. Exatamente. Você Sua vai pagar margem é muito maior. Você vai pagar um pouquinho melhor. Sua carteira, vai pulverizar a carteira, vai ter margem melhor, pagar melhor. E vai assim, te fazer melhor. Vai ter mais qualidade de vida. E aí nós vamos falar nisso numa live também. A qualidade de vida com o sistema integrado pro contador é outra. Minha vida mudou, né? Com certeza. Hoje eu faço academia, você tinha 40 sexta-feira, só de não ter que lidar com esse tanto de gente. Não, e assim, sexta-feira eu não trabalho, eu sempre falo isso, a Tamires falou, Carla sempre fala isso, porque é verdade, eu falo mesmo. E as pessoas falam, você é doida? E tem muito contador que fala assim, você não faz contabilidade só porque eu trabalho com sistema integrado? Vários colegas meus falam isso. Nossa. A Tamires já ouviu. Você não faz contabilidade. Eu faço muito mais que muita gente que recebe papel. Não, na verdade, você faz contabilidade de verdade. É, de verdade, porque eu tenho que analisar, eu demoro muito mais. Então, assim, a gente está aqui num papo bem simples, com muita humildade. Não percam essa chance de utilizar essa ferramenta. Você não vai perder o seu cliente, você vai melhorar a qualidade do seu processo. Queria, para finalizar, para passar para as meninas e depois para o Renato, mandar um abraço para minha amiga Tereza Nader. Tá sempre Tereza, conosco? Sempre conosco. Um beijo para você. Passa a palavra para a Milza para as considerações finais. Milza depois passa para a Tamires e depois para a Renato. Continuando o assunto seu, eu já ouvi isso, eu estou copiando de outras pessoas, tá? Eu não inventei. Quanto mais tecnologia você coloca no seu trabalho e ele melhora a qualidade, seu trabalho tem vida longa. Se você põe tecnologia no seu trabalho e ele diminui, corre porque vai dar ruim. Ele vai morrer. Ele vai morrer, seu trabalho vai morrer. O objetivo da tecnologia não é esse. Ok? Né? Então, assim, se a tecnologia está substituindo o trabalho que você faz, sua profissão vai morrer. Ela não vai existir. Agora, se você melhora a qualidade, aí você tem vida longa para trabalhar durante vários anos ainda, porque a tendência é que a tecnologia ela aumente cada vez mais e aí ela vai ou te engolir ou te melhorar. Então,
gente, o mercado está indo para isso, independente de você querer ou não. Então, se movimente. Saia da sua zona de conforto e comece a usar a tecnologia no seu benefício para melhorar o seu trabalho. Ah, mas eu não sei fazer uma análise de balanço, eu não consigo fazer uma reunião com o cliente falando da lucratividade do negócio dele, Estuda. ou analisando o mercado. Estuda, Gente. A gente que é professora, né, Tamires? Estuda. Inclusive, Tem curso. para mentoria. Uai, tem mercado para isso, tem curso, tem faculdade. Eu tô falando aqui, eu fiz um MBA eu tenho 30 anos de contabilidade. 30 anos de contabilidade. Tenho Cuidado, o mesmo tempo de não é uma idosa ainda. Gente, eu tenho 46 de idade, mas eu tenho 29,5 de contabilidade, é sério. E eu tenho 46 de idade. E eu, ano passado, fui fazer um MBA em transformação digital. Pois é, Por sempre quê? é tempo, né? Porque a gente precisa estar em constante mudança e estudando para a gente entender as tendências, o mercado, para onde as coisas estão indo e a gente se manter atualizado dentro dessa onda aí. Então, tudo que o Renato está falando aqui são coisas que hoje são realidade, são práticas, são mercado. E eu acho que o que eu queria mais falar era isso, que as pessoas acordem e que saiam da zona de conforto, que não tenham medo. Porque se você tiver medo e ficar escondidinho, vai dar ruim, seu negócio vai acabar. Para de ficar reclamando de contabilizei e mete a mão. Para de reclamar de R$39,90 não é Deixa o concorrente cara pra você. comprar R$39,90. Não é seu concorrente, isso aí. Eu vou passar para a Tamires. Antes eu gostaria de mandar Celina, minha amiga. Muito obrigada por estar nos assistindo. Eu quero você aqui com a gente, tá? Celina está aí de São Paulo, assistindo a gente também. Renato, você percorreu o Brasil hoje, você viu? Você ficou famosinho hoje. Pra começar, ele veio a caráter, né? Porque ele veio com a cor da Sank. Ele falou, preciso chegar chegando. Então, aí ainda levou o Brasil afora essa informação hoje. Tatá, você para suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que vocês pontuaram e colocaram tudo de importante, muito importante nesse processo. Eu acho que passou da hora das pessoas. A gente se assusta quando a gente vê algumas barreiras, alguns profissionais tão resistentes a essas possibilidades de mudança, seja pela necessidade de estudar mais, seja pela necessidade de atualização. Eu acho que, independente disso, está aí o Conselho de Contabilidade com um excelente trabalho, com cursos, palestras e treinamentos para todas as áreas da área contábil. Então, não é falta de informação, não é falta de apoio profissional para você evoluir. Né? Eu acho que cada um de nós desenvolve um trabalho ou junto, ou separado, ou paralelo, que colabora para o desenvolvimento profissional, não só nosso, mas de todos os nossos parceiros e contadores. Então, eu acho que cada um deve olhar com humildade para tudo isso. Acho que não há uma concorrência, eu acho que há uma colaboração, há uma parceria em tudo, porque há espaço para todo mundo, no mercado, no estado, no município, no Brasil. Tem trabalho sobrando, a gente realmente não dá conta de fazer. Né? E no mais, estou muito honrado, estou muito feliz com essa live, estou muito honrado com a presença de todo mundo que apareceu, com a interação de todo mundo hoje aí no nosso chat. Gosto muito disso, até comentei, isso é muito importante para nós, isso é muito incentivador e gratificante ao mesmo tempo. E o Renato, mais uma vez, obrigada pelo privilégio. Renato, e vou deixar as suas considerações aí. Quero você sempre conosco, a Sanka sempre conosco. Bom, quando eu fui convidado, eu não imaginei que eu fosse me divertir tanto. Nem beber, né? Não, realmente essa parte não. Mas assim, foi falar de coisas que a gente acredita, de coisas que a gente gosta, é muito fácil, né? Passou 1h30 e eu não vi, eu achei que a live era de 1 hora, quando eu olhei no relógio 8h30 já. O Bruno também achou que era de 1 hora, ele tá ali só esperando. Bruno, se prepara para tirar uma foto nossa. Tem 1h30 que nós estamos aqui conversando, então é porque o assunto realmente é muito interessante. E mudança, gente, tem coisas que é igual tentar reter o rio, é uma coisa que está correndo. Ou você vai a favor dele ou você fica ali segurando ele. Então são caminhos sem volta. Não tem mais volta. A tecnologia está aí e a cada dia há passos mais largos, né? A cada vez mais rápido. Em 2 anos nós vimos tudo mudar. Então se você ainda não acredita no que a gente está pregando aqui, se repense. Não é uma arrogância da minha parte, é realmente porque eu acredito que isso não tem mais volta. É agora ou é seguir, se adaptar, se planejar,
vamos lembrar os grandes, né? A Blockbuster não acreditou na Netflix, né? Nossa, perfeito. Só nós que somos exemplo. mais velhos que lembramos do Blockbuster. Tem gente que não conhece. Eu conheço. Ufa! A beiradinha, a Nada, ela beiradinha. beiradinha, bem beiradinha. Muito É porque obrigado. ela convive com a Milza, tá? Muito obrigado pela oportunidade e pela paciência de me ouvirem tanto. Ah, Renato, que obrigada, isso. Renato. Gente, muito obrigada por vocês estarem com a gente. A gente sempre traz... e olha, esse projeto ele é muito legal porque ele tá aqui, a gente tá aqui, né? Tamires falou, a gente trabalhou o dia inteiro, a gente tá aqui, tô com a roupa do dia ainda, meu pé tá aqui, eu tô doido pra tirar esse sapato, não aguento mais. Não, mas feia jamais. Mas a gente tá aqui, Feia tá não, aqui, tá aqui. Mas assim, a gente acha que é muito legal a gente compartilhar conhecimento, né? Ainda mais de pessoas assim como o Renato, né? Como o Thiago estão aí comentando, como o Rodrigo, pessoas da área de tecnologia, Salomão comentou bastante, Sócrates, né? E é muito bom. E a gente nós esperamos, a próxima vai ser com... Alencar, que vai falar falando as sobre operações, aquisição. operações imobiliárias. Operações imobiliárias. Eu falei com a Milza que o Alencar tem que se preparar porque ele tá no meu assunto. Olha. Deu ruim pra ele, A tá? sabatina vai ser A grande. Cat que vai Você sabatinar pegou leve ele. comigo, Eu então. queria assim dizer pra vocês que o Tiano tá aqui. Tiano, obrigado por estar com a gente. Isaldino disse, nunca é tarde pra aprender. Né? Sócrates falou, é questão de mindset. Mário Costa falou, live muito boa, muito obrigado, gente. E assim, a gente agradece de coração. Até a próxima. Até a próxima. Boa sexta-feira e um ótimo final de semana pra todos. Até lá. Obrigado. Tchau. Tchau.